Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um do meu. O seu. O nosso. Cara, quando a gente vai parar com isso? Trader Talks! Fez uma vez, deu certo. Eu até perdi aqui o início, mas tudo bem, vamos lá. Bom. Hoje a gente está com uma pessoa aqui na minha frente, um senhor aqui na minha frente, um deus do mercado financeiro, que já fez de tudo. E, ó, eu duvido que se você não conhece. Luiz Fernando Roxo, pô, que prazer tê-lo nessa mesa. Acho que todos nós aqui já acompanhamos até hoje, vamos continuar acompanhando. É um cara que fez de tudo. A gente estava conversando aqui em off, vocês não têm noção do que esse cara aqui já fez, então, pô, é uma entidade do mercado financeiro aqui na frente. E é né? impressionante, é um cara que fala de muita coisa diferente, fala de opção, fala de filosofia, enfim, participou do mercado, da época mais antiga do mercado, com todo respeito, da época mais nova, com de internet, então viveu toda essa transição, né? Pô, antifrágil, né, pastor? Exatamente, isso aí. É isso aí. Muito obrigado, agradeço enormemente o convite de vocês. Dei um furo semana passada, esse cara me esperando, um vexame, uma vergonha. Relaxa. Trouxe uma camisa branca que veio no cabide, vocês viram? Coloquei aqui só em homenagem. Estou muito feliz de estar aqui, uma alegria essa recepção aqui, é mais do que eu mereço. Estamos aqui para nos divertir, vamos falar de mercado, que é o que a gente mais gosta, né? Exatamente. À noite, de manhã, qualquer hora a gente tá aí. Eu acho que a pessoa que não tem o mercado financeiro na vida dela tem uma vida mais triste, né? Também mais calma, né? De certa Sim. forma. Ah, mas o que ela faz, né? No meio da noite, O que você faz? Tem um dinamismo, né? O que você faz? Hoje, voltando, bom, vamos dar um passo aí, fazer uma linhazinha do tempo. Se você puder falar pra galera como é que o Roxo chegou no mercado financeiro. Você falou um pouco aqui pra gente, né, do pregão e tudo mais, mas se puder contar pra galera aí, seria bem bacana. Fenomenal. Eu nasci em 77, né? Tô com 46 anos, então cresci aqui em São Paulo mesmo, morei em vários bairros. A minha família um dia estava rica, um dia estava pobre, meu pai quebrou e ganhou dinheiro de novo várias vezes. Então cresci aqui perto dos jardins, mas às vezes tinha que ir para a periferia. O meu tataravô foi um dos fundadores do Banco Bradesco. Então, o Coronel Galdino lá, tem uma rua em Marília que é o nome dele. Então, tinha essa coisa da família, né, de ter vindo de banco e tal, mas sobrou dinheiro para ninguém, todo mundo ficou duro. E tinha um primo da minha mãe, que era operador de pregão, Luiz Eduardo. A minha família é baixinha, né, eu sou baixinho, quem não me conhece se assusta, né, Dona Vida Faria Lima, acho que vai encontrar um cara grandão, né. Mas, de qualquer maneira, o Luiz Eduardo ele tinha 1,49, 1,50, assim, era quase um... Não pode falar não mais, né? Hoje em dia é uma pessoa baixa? Uma pessoa de baixo. Uma pessoa baixa. Ele era uma pessoa bem baixa. E aí o pregão, o apelido dele era Willow. O Willow era um personagem no filme, né? Que era uma pessoa baixa. E aí o pregão ficava gritando assim, Willow, era muito legal. E aí o apelido era baixo mesmo, era a única referência que eu tinha de mercado e tal. E a minha avó, ela tinha amizade com o diretor da corretora, que sobrou, né, alguma coisinha nossa lá no Bradesco e tal. E ela me arrumou 12 entrevistas de estágio. Uma para vender caminhão na Ford e uma no Bradesco para trabalhar na corretora de bolsa. Falei, pô, muito mais legal trabalhar na bolsa, né? Então, comecei no dia 3 ou 4 de agosto de 97. Caramba. Já faz 27 anos. E estava no meio da crise da Ásia. Então, eu sempre peguei crise a minha vida inteira. E era uma época que tudo era analógico, não tinha nada digital, era uma outra época mesmo. Não tinha mercado de varejo. Eu trabalhava numa mesa que era a mesa de agências. Atendia todas as agências e as pessoas físicas. Na mesma mesa, tinha 20 pessoas na mesa, juro. E aí a outra mesa era institucional, que era do lado, na mesma sala. Aí eram os caras cobrão, tal, que atendia banco. Mas a pessoa física, ela era largada no escanteio ali, né? E então, de lá para cá, eu fiz muita coisa mesmo, como vocês falaram. Parece que a minha missão era ter feito um pouquinho de cada coisa no mercado para entender mais ou menos como é que é o processo. Então, hoje a galera gosta de me ouvir falar porque tem muita história, né? Exatamente. E aí você entrou lá para fazer o quê? Assim? O que você... Você era tipo um ponta de mesa? Assim? Eu era estagiário nessa mesa, ajudava lá os operadores, mas... Eu chegava muito cedo, porque o Rodrigo Natel, que era meu vizinho, trabalhava lá, e ele me levava muito cedo, que ele trabalhava na gestora.
Então eu comecei a assumir várias coisas lá, li a Gazeta Mercantil. O pessoal que trabalhava ali na mesa era meio funcionário antigo de carreira, então eles ficavam trocando receita, falando de futebol, novela, não gostava de mercado. E eu rapidinho fiquei doente, assim, fiquei apaixonado pelo mercado. Então em 6 meses eu fui efetivado, e aí 6 meses depois eu vi que não tinha um atendimento adequado para pessoa física. E aí eu montei um business plan para uma mesa chamada Mesa Private. Então em um ano depois eu montei um business plan, e o presidente da corretora gostou da ideia e falou, beleza, monta aí. Era a ponta da mesa institucional, nós montamos uma mesa private, eram 4 moleques. E a gente usava gravata e lia a Gazeta Mercantil, era IUP, não tinha Faria Lima, né? Era no centro de São Paulo, lá na Avenida Ipiranga. E aí foi muito legal, porque hoje eu vou lá na corretora, a mesa tem 200 officers. Os caras levantam. Que maneiro. Juro por Deus, muito legal. E aí, como o banco resolveu fazer a segmentação bancária, dividir em corporate, porque o Bradesco era o banco do povão, né? Aí o vice-presidente do banco falou, tem uma molecada lá na corretora que entende essa coisa de private. Vamos chamar os moleques para ajudar a montar o departamento. Então a gente montou o business plan do Bradesco Private todo. Hoje são 400 bilhões, nós éramos 4 moleques, né? Cara, Foi muito legal. Que animal isso. Mas antes disso, como eu falei para vocês, eu cantei Telebrás, que foi uma grande experiência. Eu passei uma semana no pregão, foi muito legal. Tá na roda. Na roda de Telesp. Assessor, né? Assim, tipo, operador mesmo, não, porque era uma coisa sinistra, assim. Mas fiquei uma semana lá e também foi bem legal, assim, como eu brinquei com vocês. Eu fiz coloquei uma oferta firme. Porque quando você ia colocar um lote muito grande, que eram 100 milhões de ações, você precisava deixar ela pendurada 1 minuto na pedra, né? Não tinha pregão eletrônico, era tudo no Viva Voz, né? Tinha eletrônico de coisa secundária, balcão e tal, mas era Viva Voz. Então você gritava lá, eu compro 100 quilos a tanto, e aí o pregão parava porque tinha oferta, ela ficava pendurada durante 1 minuto. E eu coloquei uma oferta de 200 quilos de Telesp, custava R$200, era 40 milhões de reais a oferta, e o cara executou. Mas depois eu descobri que era uma passagem de boleta, que foi tudo meio armado ali. Mas eu me diverti. Mas o mais legal foi os 2 meses que eu passei cantando Telebrás. Telebrás era 40% do Ibovespa. Era Telebrás. A roda de Telebrás ela era gigante, ela era muito maior que o resto. E o maior operador da Bolsa era o Ney do Garantia. Ele era o cara que operava Telebrás pelo Garantia. E ele parecia o Brutus do Popeye. Ele era um cara enorme, gigante, barbudo assim. E ele usava umas camisas de chapeiro, sabe assim, do McDonald's. E ele punha uma gravata na hora, uma gravata de zíper. E usava um coturno assim. Caramba. E uma voz da caverna, assim. O cara dominava o pregão inteiro. Caramba. E eu fiquei 2 meses cantando. O que é cantando? Você ficava na mesa, que eu sempre fui de mesa. Um telefone numa mão com um pregão. E o cara, o Garantia compra tanto a tanto, vende tanto a tanto. Cantar, ele descreve o que está acontecendo no pregão com palavras. Então, as quantidades, as ofertas, quem compra, quem vende. E do outro lado, eu ficava aqui com os clientes do Bradesco, a gente chamava de caixinha. E além disso, eu estava cantando para a mesa toda também, a mesa institucional. Então, todo mundo ficava me escutando numa caixa de som. E aí, se alguém queria fechar, o cara vinha falar comigo, alguém da mesa, eram tipo 30 caras falando comigo. Além dos clientes aqui, além do pregão. Então você aprende a fazer uma coisa multitask, né? Você pensava nas coisas ao mesmo tempo. E o cara do mercado, ele é um pouco assim. E eu me lembro, porque era assim, 10 com 20, 10 com 20, não sei quem compra 10 a 10, vendedor de 30 a 30, 10 é a só Copa, 20 é o BTG, 10 é não sei quem. Tomaram tudo a 20, vendedor só no 30, 10 com 30 agora, tomaram no 30, vendedor no 50, era assim. E quando esquentava, vai não, acelerando. Aí, ia até no 70 e voltava. Quase gritava um gol, né? Gol, gol, gol. Era muito legal, era muito rápido. Mas você sonhava, cara, à noite, 10 com 20, 10 com 20, você estava dormindo e era 10 com 20, cara. Era uma adrenalina bizarra, né? Foi uma grande experiência. Eu não tinha a agilidade necessária, eu sempre fui um pouco mais analítico, mas foi uma grande experiência. E aí montei lá o departamento de private do Bradesco, foi muito legal. Então, desde, sabe, da roupa da copeira até o escritório, até o relatório, tudo estava sendo criado. As pessoas não sabiam calcular uma cota na época, não tinha nada, cara, não tinha fundo de investimento. Era outra época mesmo.
E aí eu fiquei um ano lá, mas aí o Bradesco não cumpriu o que ele tinha prometido comigo, e a minha família tava muito dura. E aí o Safra fez o canto da sereia, né? Me ofereceram, eu me lembro, $50 mil, cara, de luva. Eu ia trabalhar no private do Safra, lá na cobertura. Eu trabalhava na sala do lado do seu Moisés. Olha aí. E aí, 23º, lá na Paulista. E foi bem legal. Fiquei um ano lá e depois fui trabalhar de scalper na Intra, que era uma corretora só de scalper, de autônomo. E, puta, Ágora, aí quebrei 3 vezes. Ixi, tem muita história. Você falou, só os primeiros 3 anos são 27, né? Mas essa experiência de quebrar, de certa forma, a gente até... Eu não tenho aqui até um jargão aqui que eu escutei outro dia que eu não posso nem falar, porque... Se eu falar aqui, eu vou ser censurado. Tem palavrão. Não, palavrão a gente até pode falar aqui, mas politicamente incorreto. Politicamente, talvez até politicamente correto, mas assim, segue o jogo. Mas que aí que no final das contas a gente só aprende quando dói. Exato. E como é que foram essas... Como é que você lidava? Porque quando a gente fala de trading, quando a gente fala de mercado, pô, principalmente o cara que faz day trade, o cara que tá ali fazendo um swing trade curto, certos momentos tem essa decepção, digamos assim, às vezes, cara, acontece com todo mundo o dia de fúria, você tem ali uma semana, um mês que você vai muito mal e você precisa, sentar, parar, olhar, respirar e falar, cara, o que eu fiz? Olhar para trás e falar, cara, o que eu fiz? Que cagada aqui que eu não vou fazer daqui para frente? Né? O que eu preciso aprender com o que eu fiz para... Como é que você lidava com essa frustração? Como é que você conseguiu passar essa arrebentação para depois... surfar, digamos assim, essa onda de mercado. E, pô, eu te acompanho há bastante tempo, sou mais velho aqui dos 3. Cara, você já fez literalmente de tudo, assim. Eu lembro do Roxo em todas as frentes, é um negócio impressionante. Sim. É isso mesmo. E, assim, existe uma diferença muito grande entre quebrar e falir. Sim. Falir é o cara que tem uma empresa, tem um monte de funcionário, já tá mais velho, tem família e tal. O cara falha, ele nunca mais se recupera. O cara vai ter uma doença e, infelizmente, porque problema trabalhista, dívida, tributo, o cara não se levanta, é muito difícil. Quebrar é tipo, quebrou a banca, entendeu? Você tem uma grana, você juntou ali, aí você vai tentar investir. A gente tem muita testosterona, não vamos no CDI quando a gente é moleque. Nós queremos ir direto Você tem tempo a favor também. A gente quer ir direto pro pote lá, né? A gente quer, né, ou tudo ou nada, né? Então, o jovem, principalmente, né... O homem que tem mais testosterona, ele é assim agressivo, né? E isso é imprudência, a gente não deveria fazer isso, mas aprende muito rápido, né? Então, quebrar é basicamente isso, quebrar a banca. É tipo, você põe 5 mil lá na corretora, aí você quebra. No meu caso, ela foi um pouco maior, porque tinha cliente envolvido. Existia uma área cinzenta entre gestão e corretagem na época, né? Então, eu tirei a licença de gestor lá entre 2003 e 2004, mas ainda trabalhava como agente autônomo e tal, então tocava umas carteiras lá e os clientes aprovavam e tal. Então era uma operação de volatilidade, eu não entendia nada de volatilidade, não entendia nada de opção. É complexo pra caramba a opção, né? Então tem sempre uma malandragem atrás. E eu vendia opções de Telemar fora do dinheiro, porque a Telemar, eu fiz um teste estatístico lá, ela nunca tinha subido mais que 30%. Então eu achei que ela jamais subiria mais. Cara, essa Telemar, ela pegou muita gente. Muita. E aí, cara, era janeiro, fevereiro de 2004, eu tava na Inter, tocava lá umas 50 carteiras. Detalhe, em dezembro de 2003, foi tão bom o ano de 2003, que a gente abria... tomava champanhe naquelas canecas, sabe, de colocar a garrafa. Nossa! A gente fez olha o nível da festa. A gente tinha um escritório da Ágora, a Ágora era a maior corretora do Brasil, disparado na época. E a gente não tinha nada a ver com o Bradesco, inclusive, e a gente montou um escritório em Ribeirão Preto. Eu, Mazon, Roberto Lee da Avenue, esse tipo de galera. E a gente morava em Ribeirão, cara. Mas Ribeirão com R$3 mil em 2003, você era rico demais, cara. Nossa casa tinha quadra de vôlei de praia, piscina. Começava o churrasco terça-feira, cara. Começava terça-feira o churrasco, cara. E aí a gente ganhou tanto dinheiro em 2003 que a gente tomava champanhe naquelas copos, aquelas taças gigantes de colocar gelo. E aí, obviamente, o mercado cobrou o preço. Em fevereiro, a Telemar subiu 40%. Caramba. E nós perdemos, sei lá, 30%, 40% do patrimônio da galera, assim, uma coisa assim. Caramba. Mas eu perdi o dinheiro todo, assim. E aí perdeu o clima também, porque os clientes, cidade pequena.
Aí me mudei para Brasília. Aí fui tocar a Ágora de Brasília. Aí tinha era uma corretora chamada Edge, que tinha acabado de ser comprada pela Ágora, e tinha um dono lá do escritório. E aí os caras da Ágora mandaram a gente expulsar o dono do escritório, Polícia Federal, uma confusão. Aí beleza, tiramos o cara e montamos o escritório. Aí eu operava um lotezinho também de vez em quando, quem nunca, né? Aí comprei, vai vendo, comprei um lote de Telemar, 1000 opções de Telemar, fora do dinheiro, paguei 12 centavos. Só tinha call na época, não tinha put, o mercado não tinha put. E o vencimento era a cada 2 meses. Mas beleza, comprei, era 1000 opções. Aí era 6 de setembro de 2004, aí feriado 7 de setembro. Fui no forró, me acabei e tal. Voltei dia 8 de setembro de ressaca, sexta-feira. Falei, vou vender meu lote para pagar o almoço. Vou vender a 13 centavos, a ganhar 10 reais. Dava para almoçar em 2004 com 10 reais. Aí coloquei a oferta, só que tinha acabado de mudar o lote, cara, um mês antes, de lote de 1000 para lote unitário. Então, antes a gente negociava 1 milhão de opções. E aí a gente estava negociando 1000 opções. Então, para você comprar ou vender 1 milhão de opções, o 3 zeros era asterisco. Então, você punha como? Um asterisco, colocava oferta. Então, o que eu fiz, cara? Eu tinha comprado 1000 opções, eu pus uma venda de 1 milhão, cara. Pus o lote de 1 milhão de opções vendendo, juro pela misericórdia. 130 mil reais. Eu comprei 120 reais. Eu pus para vender 130 mil reais. E executou a parada. Só que assim, o sistema, não vou falar o nome que era o sistema, porque tem até hoje. O sistema falhou, o sistema de risco falhou tudo. E aí, cara, na hora que eu voltei do banheiro, que eu tinha saído pra dar uma mijadinha, eu voltei no banheiro, a tela verde de confirmação inteira, cara. Falei, o que aconteceu, brother? Na hora que eu vi, cara, que era lote de 1000, eu tinha vendido 1 milhão, deu um calor assim, cara. Como é que era no Bradesco lá, quando eu comecei? Era escola de freira, tudo era bonzinho. O mercado era bonzinho. Quando você errava um lote, você ligava para a contraparte e o cara abria o lote, cara. O cara abria o lote. Eu já vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer ao vivo, assim, ó. Tava na corretora. Muito doido. E aconteceu, fez besteira, liga aí pro cara. Tinha um ou outro que não gostava de abrir o lote, que era que... Mas normalmente, pô, tinha ali, voltava a operação, né? Abriu o lote. Só que a Ágora era corretora de scalper, cara. Tinha um monte de scalper lá. Na hora que o Mário, que era meu sócio, ligou no Rio, falou, ó, o rosto tá vendido em 1 milhão de opções, a mesa ficou sabendo, os scalpers, os caras acertam na minha frente, cara. Nossa. Juro por Deus. A Telemar subiu 3% em 5 minutos, na minha cara. Eu fui pondo a oferta a 13, a 14, a 15, a 16. Não conseguia. Eu terminei meu lote a 27 centavos. Nossa. Eu perdi 65 mil reais em 5 minutos. E eu já tinha quebrado em janeiro, fevereiro. Nossa. Foi uma coisa devastadora, assim. E eu me lembro de voltar pra casa do Mário, que eu morava na casa dele de favor, assim, eu não tinha nada. O que eu tinha era um dinheiro guardado ali para fazer trade, que eu tinha perdido o dobro do que eu tinha. E eu me lembro de voltar e falar assim, perdi 6 meses de vida. Eu não pensava em dinheiro, eu pensava de tempo, né? Eu sempre fui muito confiante, cara. Aí passou um mês, cara, meu pai ficou doente terminal, cara. Aí, beleza. Quando foi dezembro, eu liguei pro dono da corretora. Preciso voltar para São Paulo, que meu pai tá câncer terminal, cara. Meu irmão, tu já deu muito trabalho, tu volta a pé, problema teu. Falou assim pra mim. E aí ele falou isso pra mim. E eu falei, caramba, aí voltei, larguei tudo lá na Ágora, paguei minha dívida lá, aí entrei de sócio no escritório um escritório de advisor, né? Foi um dos primeiros family offices lá, que era Beta Advisor, que era o comecinho da agente autônomo. Eu acho que eu fiz a 4ª ou 5ª prova de agente autônomo. Caramba. Foi, era bem o comecinho. E foi muito legal. Durante 2 anos a gente desenvolveu várias estratégias e voltei a estudar, comecei o mestrado, então fui aprender mesmo para valer, né? Mas em 2007, mesma coisa. Eu e o Su, vocês conhecem o Su? O Su Showen, né? O mestre dos derivativos. Ele era o único cara que eu ligava para falar de opção, porque ninguém entendia de opção. Só o Su. Então, quando eu tinha um enrosco, ele ligava para mim, eu ligava para ele. É solitária essa vida de trader, né, cara? Sim. E aí a gente fazia uma estratégia que era calendário. A gente vendia opção curta e comprava longa. Só que eu não entendia nada de vol, cara. E aí teve um problema em 2007, um problema na China e a vol subiu muito rápido. E eu nem percebi. Aí eu comecei a fazer minhas estratégias e vi que estava muito barato de montar tal de estratégia. Eu fui montando, aumentando o lote. E, cara, perdi em uma semana 3 milhões de reais. Eu já tinha dinheiro guardado nessa época. Em 2 anos
clientes, queria me levar pra andar de iate, queria me Caramba. apresentar a sobrinha e tal. Depois que quebrou, cara, era processo judicial. Caramba. E aí eu quebrei pela terceira vez. E aí eu me lembro que uma semana depois, quando eu assinei todas as promissórias, resolvi tudo, saí do escritório, fui andando pra casa. E aí meus primos me chamaram pra tomar uma cerveja. E eu fui, cara, e eu senti uma paz assim, entendeu? E eu percebi que eu precisava cuidar da minha vida além do dinheiro. Que, cara, que o dinheiro... Eu senti uma paz ali. Eu falei, é só começar de novo. E daquele dia pra frente, eu todos os dias faço exercício, cuido da minha saúde, estudo, cuido da parte emocional, espiritual. E aí fui conseguindo recuperar e tal. Tive outros altos e baixos de lá pra cá, mas foram grandes lições, assim. Eu acho que também a providência trouxe esse tipo de prova para que eu pudesse aprender mais e dar testemunha pra galera, né? Contar como é que a gente se equilibra. Então, cara, por exemplo, eu dou aula de respiração desde 2012. Caramba. Eu faço meditação, respiração, porque a cabeça, ela pira, né? Em 2003, quando eu tava lá na Intra, eu comecei a operar opção muito pesado pra mim, né? Aí, cara, eu tinha montado um algoritmo que é muito parecido com o que eu faço hoje, um straight follow, porque eu me apaixonei por quant, eu sabia que o futuro era quant em 2002. Eu sabia que o futuro ia ser quant. Só que já faz 20 anos, né? E aí, esse algoritmo que eu montei, eu ia aumentando o lote na hora que o mercado ia subindo e tal. E aí eu comecei a operar opções disso aí. Eu sei que eu perdi, cara, uns 15 mil reais em 10 minutos também, cara. 2002, bem antes disso. E aí eu marquei com a minha namorada no Outback lá do Eldorado, do outro lado da rua ali. Aí eu fui a pé lá no Outback, eu tava pesando uns 85 quilos, assim, totalmente fora de forma. Eu tomei 2 chopp do grande, comi uma batata daquela, fui embora de SAMU, cara. Caramba. Chamou o SAMU, caí lá duro, tive lá um mal-estar lá súbito e também um burnout e fui de SAMU. Então, eu acho que a gente precisa, quanto mais curto prazo for o trade, mais você precisa fazer um planejamento de longo prazo, mais você precisa ter disciplina, mais você precisa ter um controle da sua mente. É um exercício de alta performance, né? Caramba. Investimento e trade é uma coisa de altíssima performance. Então, a gente tem que se preparar para valer, né? E, Roxo, uma pergunta. Você falou bastante sobre opções, né? Derivativos, enfim. Sim. Como que o derivativo entrou na sua vida, assim? Por que opções, assim, você né? hoje é muito conhecido, você já fez de tudo, como você falou pra gente, mas hoje em dia você é referência em opções, né? O pessoal te conhece muito por opções, derivativos e tudo mais. Coisa também. Eu vou perguntar, já tem uma aqui. Aqui, ó. Perfeito, perfeito. Mas se você puder contar pra galera, porque você, contando aqui pra gente, né, a gente vê uma paixão muito grande por divertido. derivativo, por opções. Sim. Se puder contar pra galera de onde entrou a opção na sua vida. Muito legal, assim. assim. Primeiro, nessa mesa que eu fui trabalhar lá, que era a mesa de agências, que também atendia pessoa física, eu ficava no plantão no almoço. Então, se ligava alguém, eu atendia o cliente. Eu era estagiário, mas eu atendia. E aí ligou lá o seu Maurício, era o cliente lá, doutor Maurício. E aí ele falou, Roxo, como é que tá a Telb? Não sei qual, era uma opção. Uhum. E aí eu liguei no pregão. O nosso operador era o Sampaio. E assim, a mesa era tão esculachada que o Sampaio não escutava direito. Assim, ele era meio surdo. E a mesa institucional tinha 20 caras no pregão. Tinha um cara que era o Sampaio. Que já tava vendo. Já era 50 assim e tal. Sampaio, vai na roda da Telb e tal. Ele, peraí, ia correndo lá na roda. É 10 com 20, é 10 com 20. Aí, o seu Maurício, doutor Maurício, é 10 com 20. Legal. Então, eu compro 5 a 20. Aí Sampaio, eu compro 5 a 20. Sampaio, compro 5 a 20, compro 5 a 20. Tchado, levou. Aí, comprei. Então, assim, era como se eu estivesse negociando qualquer outra coisa. Não tinha diferença pra mim. Então, o primeiro negócio que eu fiz na minha vida foi com opções. E aí, no mês seguinte, o meu diretor que me contratou lá, que era o seu Moraes, ele falou, Roxo, vamos comigo, que nós vamos dar uma aula para os gerentes do interior do Bradesco lá no Hotel Transamérica. Tem uns 30, 40 gerentes lá, a gente vai dar uma aula para os caras ensinar. E aí você vai comigo. Eu falei, beleza. Quando no táxi, lá no carro, ele falou assim, você vai dar aula de opções. Primeiro mês, cara, na bolsa. Ele falou, você vai ensinar opções para os caras. E eu falei, mas eu não sei o que é opções, seu Moraes. Então você não negociou lá opções, você me falou? Falei, mas eu não sei o que é. Ele falou, então você vai assistir uma vez eu explicando. E aí você vai explicar na próxima vez. Então, a partir do mês seguinte, todos os meses eu ia dar aula de opções
para os gerentes do Bradesco por causa do que o seu Moraes mandou. E aí, o que é legal? Eu tenho dislexia, então, assim, eu repeti a primeira série do primário. Eu não sei muito bem o S, X, até hoje em dia até sei porque eu fui aprendendo, mas tinha problema de ortografia e de decorar as coisas, eu não decoro nada. Então, para eu aprender alguma coisa, eu preciso entender muito bem, preciso entender detalhadamente. Então, assim, eu tenho didática. Porque foi difícil de eu aprender, então eu tenho que fazer analogia do pedreiro, do carro, do seguro. O Su manja é muito mais inteligente que eu, manja muito mais que eu. Mas ele manja tanto que ele chega e fala, vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Ninguém tá vendo. A curva tá na cabeça dele, né? Então, na verdade, eu acho que eu tenho uma facilidade, se Deus me deu algum superpoder, foi a facilidade da didática. Poder usar o exemplo, contar uma piada, guardar, contar um caso desse, porque a opção é complexo. E um grande segredo de quem quiser dar uma aula e explicar uma opção para um amigo é separar call de put. Se você quiser explicar qual é a put na mesma sentença, bro, comprar a opção de compra, vender a opção de compra, comprar a opção de venda, vender a opção de venda, já confundiu. Eu até hoje, de vez em quando, eu confundo. Então, assim, eu acho que é uma questão de que o seu Moraes mandou eu dar aula e eu tô fazendo isso até hoje. Eu já expliquei que é uma opção umas 15 mil vezes, cara. Caramba. E sempre que eu repito, eu tenho um insight novo. Que bacana. Esse é um negócio muito bacana também. A gente conversa muito aqui. O Costinha adora estudar também. E assim, é muito louco, né? Toda vez que a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente acaba, por exemplo, a sala ali, a live. Perfeito. Naturalmente, é um aprendizado também nosso. Porque é aquilo, você repete as coisas, às vezes o negócio não entra na sua cabeça e em algum momento você tem um estalo que ele entra. E quantas vezes a gente já não viu até o inverso, né? Você está na sala de aula, alguém te pergunta alguma coisa de uma forma que você nunca tinha sido questionado e você começa a tentar entender aquilo de uma outra maneira. O aluno ensina. E você já escuta, você vai escutando perguntas cada vez de uma maneira diferente. O mercado financeiro ele é muito complexo. Aliás, ele é o maior desafio intelectual e emocional da modernidade. Né? Todo mundo vai precisar fazer um portfólio, todo mundo vai precisar ter uma poupança. Esqueçam o governo, os governos do mundo inteiro vão quebrar e nós vamos precisar juntar um dinheiro para poder viver a nossa velhice mais tranquilo. Então, é um grande desafio e ele é contraintuitivo. O que funciona na vida real não funciona no mercado. É o inverso, porque é uma coisa de longo prazo. Né? A gente se acostumou a padrões rápidos. O homem da caverna... Cara, o que sobreviveu é o que escutou o rugido primeiro, entendeu? Então a gente está acostumado a fazer as coisas instintivamente. Então, começou a cair, a gente quer vender. Por quê? É o homem da caverna lá querendo fugir, né? Então, a gente precisa criar um novo homem. Nós temos que nos tornar outras pessoas para aprender o sacrifício de postergar a recompensa e investir e ter a paciência. E assim, civilidade é a capacidade de postergar recompensas através da disciplina. E a sociedade moderna não consegue postergar, quer tudo agora. Então a gente precisa aprender a dominar o cérebro, a gente precisa aprender a ter paciência e achar o tempo oportuno, que é o Kairos, né? O Kairos é o tempo oportuno. E o mercado traz, porque todo dia tem mercado, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente gostar do que está fazendo, pensar no que está fazendo, a didática, olhar para a cara do aluno, do cliente, ver onde é que ele não entendeu, explicar de novo. E a repetição vai deixando a coisa cada vez mais profissional, intuitiva, né? A filosofia oriental tem uma coisa da repetição, né? Da arte dele ser a repetição, a repetição, a repetição. Então, eu acho que repetir 15 mil vezes o que é uma opção me fez uma pessoa que entende mais de opção. Entendi. Que legal. E uma coisa que você falou assim, e não necessariamente quem explica as coisas ou quem ensina profissionalmente, até mesmo o pessoal que tá acompanhando a gente, o pessoal de casa, é uma coisa que eu sempre encorajo. É assim, poxa, começou a estudar mercado, você tá estudando um conceito, tá aprendendo um conceito, sempre tem um amigo que às vezes sabe um pouquinho menos que você, e aí você consegue explicar alguma coisa, você consegue contar um caso, quem alguma ensina coisa assim. é quem mais aprende. Porque quando você precisa externalizar, você precisa explicar o que você entendeu, aí o conceito aparece, né? Então, é muito importante dar aula. Um tem que dar aula pro outro. E o conhecimento é o único recurso que quanto mais você distribui, mais você ganha. Você não perde por distribuir, né?
Então, Uhum. tem que distribuir conhecimento. É muito Ô, importante. Roxo, falando em conhecimento, cara, de onde surgiu a paixão pelo Taleb? Cara, o Taleb, primeiro, Nassim Nicolas Taleb, é um libanês, tem 62 anos. Ele é o maior especialista do mundo de opções. Né? Ele é o cara que mais entende de opções do mundo, assim. Por mais que ele não seja um trader diário de opções, porque ele foi lá para a parte de filosofia e tal. Mas qual que é a história dele? Ele com 13 anos de idade, o avô dele era o premier do Líbano. Ele era o chanceler, lá o primeiro-ministro, o chanceler, alguma coisa assim. E teve uma guerra civil lá. Então ele se viu obrigado a morar 2 anos num sótão, com milhares de livros. Parece um romance, né? Uma história de um filme de cinema, mas a vida dele é um filme de cinema mesmo. Então ele estudou literatura, filosofia. Então ele virou um menino culto, um jovem culto, né? Muito, muito jovem. E aí a família dele foi obrigada a ir para a França, para Paris, exilada, né? E aí ele estudou lá em Sorbonne, entrou muito cedo na faculdade e ele fez ciências, filosofia da ciência, uma coisa que misturava ciência com arte, com filosofia, com literatura, quer dizer, nada a ver com finanças. Sim. E ele estudou aquilo. E aí, por algum motivo, ele decidiu ir para Wharton, nos Estados Unidos, para fazer um MBA, para fazer uma faculdade de business ali. E ali ele meio que se apaixonou pelos derivativos por algum motivo. Ali, uma das matérias era derivativa. Ele tinha, sei lá, 22, 23 anos, muito jovem também. E ele entrou numa mesa do JP Morgan lá para... JP Morgan não, do Credit Suisse, para operar opções lá, como tesoureiro ali, o tesoureiro júnior, ali, na tesouraria de opções. Então ele começou a operar, a tradear opções lá, e ele começou a perceber que os caras corriam um risco meio errado. Eles queriam apostar só no certeiro, mas não viam muito a coisa da simetria, da perda máxima, do ganho máximo. Ele percebeu que os caras tinham uma percepção de risco, eles achavam que as coisas erradas não iam acontecer. E ele era muito jovem e tal, mas ele já tinha visto muita coisa errada acontecer. O famoso risco de cauda. O risco de cauda. Ele percebeu que ninguém entendia de risco de cauda. E aí ele ganhava dinheiro por causa disso. Ele ia contra, ganhava dinheiro, ele era meio... desafiava os chefes lá, pediu demissão aos 25 anos, 26 anos. E foi trabalhar como scalper em Chicago, operar o próprio dinheiro na Bolsa de Chicago, opções. E aí ele começou a comprar uns pozinhos, porque ele achava que ia ter um crash. Isso era 1986, 87. Aí veio a Black Monday. Posso falar Black Monday ainda? Ou Dark Monday? Então veio da Dark Monday aí, em outubro, 27 de outubro, né? De 87, uma segunda-feira. E aí o mercado caiu 20 desvios padrões. E ele, aos 27 anos de idade, ganhou 50 milhões de dólares, cara. 50 milhões de dólares, aos 27 anos de idade, eu acho em 87. Em 87, filhão, não é nem hoje. Hoje já dá pra viver com a parcimônia. Imagina em 87. 50 milhões de dólares, Quina. eu acho que dá pra você viver com uma certa tranquilidade. Hoje é tipo quina. E aí ele resolveu virar rico e comprar barco e tomar vinho e tal. Achou um saco quem gosta de estudar. Normalmente, não é que ele não gosta, a gente gosta desses programas, mas normalmente quem faz esses programas normalmente são pessoas chatas. Que gostam de conversar sobre barco, né? A gente gosta de ir no barco, mas conversar sobre o mercado, né? Então ele decidiu estudar, ir pra academia, e aí ele chegou lá em Harvard e ele percebeu que todo mundo era socialista, de esquerda, ninguém estudava, e bateram a porta na cara dele, entendeu? Aqueles caras da teoria moderna de portfólio, o Black, os Shows, né? O Black já tinha morrido, mas os Shows, o Merton, aqueles caras Fama, tudo ganharam o Nobel, torceram o nariz pra ele e falaram, pô, o libanês, se manda, né? Você não é dos nossos, né? Você não é um connoisseur aqui. E aí ele falou, então vou me vingar. Então ele comprou 600 livros de estatística e matemática, e ficou 2, 3 anos na casa dele estudando, e ele escreveu um livro chamado Dynamic Hedging, que é um livro de opções que hoje é a Bíblia, assim. O cara, para entrar na mesa do Goldman Sachs em derivativos, ele tem que ler o Dynamic Hedging do Taleb. E custa tipo uns $600, assim. E é ele que vende, ele que imprime, até hoje. E aí, o livro começa assim, depois de 100 mil trades e 10, não sei quantas mil horas de trade em opções, eu cheguei a tais conclusões. E é muito revolucionário. E aí eu achei esse livro no começo da década de 2000 e pouco, 2004, 2005. Eu precisava aprender mais, porque eu quebrava toda hora. Então descobri o Taleb. Mas eu me apaixonei mesmo pelo Iludidos pelo Acaso.
porque tinha em português, tinha no Brasil, e é o primeiro livro filosófico dele. E é uma delícia. Quem quer começar Taleb, comece pelo Iludidos pelo Acaso. Eu tenho esse livro. É leve, porque se você quer começar do Skin the Game lá no final, cara, é hermético, porque todos os conceitos ele já explicou lá atrás, ele não explica de novo, e o livro fica super difícil de entender. Mas o Iludidos pela Casa é legal. Então eu adorei. Quando foi 2006, 2007, teve um evento da Bolsa em Campos, que tem, né, acho que vai ter de novo em algum momento, não sei se ano que vem, né, talvez tenha. Mas a cada 4 anos ou 2 anos tinha um encontro da Bolsa em Campos do Jordão. E o Taleb veio para dar uma palestra. E aí eu meio que fiz umas perguntas e tal, foi bem legal. E aí em 2006 para 2007, ele lança A Lógica do Cisne Negro, né? O Impacto do Altamente Improvável. E lá ele faz uma profecia. Ele fala: o mercado financeiro vai quebrar, vai ter um colapso econômico, vai começar nos Estados Unidos, nas hipotecas. Cara, e cravou, 6 meses, 8 meses depois teve, né? 1 ano depois teve o crash. E ele falou da Fannie Mae, tá tudo lá no livro, então é uma profecia. E aí ele vendeu milhões de livros, né? Então ele se tornou muito famoso. E eu já estava acompanhando. E eu falei, pô, que legal. E o livro realmente é excepcional, principalmente para quem entende um pouquinho de estatística, de opções, das curvas, de matemática, de risco. Já se questionou essas coisas todas do risco, como nós, né? E aí, em 2011, ele lança Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, que é um livro muito grosso, são 6 livros, é bem mais difícil o conceito, só que, cara, mudou minha vida, assim. Eu falei, cara, esse livro eu preciso ensinar para as pessoas esse lance. Então eu comprava 2, 3, 4, e aí eu visitava alguém, eu dava um antifrágil, dava pro outro antifrágil, e, porra, era muito legal. E aí um monte de coisa aconteceu, e em 2015 para 2016 a Infomoney me descobriu de novo, né, o Sandrine e tal, e ele falou, pô, Roxo, precisamos de um curso de opções aqui. Aí eu gravei o curso, e aí eu ia ganhar R$3.000 pelo curso. E aí o Sandrine falou, pô, o curso é muito bom, tal, nós vamos te dar uma participação e tal. E foi super bem, nós vendemos milhares e milhares de cursos em 2016, 2017. Quando foi 2017, em fevereiro, eu falei, cara, eu tava lendo pela 5ª vez Antifrágil. E eu falei, não vou ler mais esse negócio sozinho. Eu vou pegar o livro, vou abrir qualquer página, eu vou ler a página e vou fazer um freestyle ali na hora. E aí eu falei, vou gravar semana que vem. Nessa semana, eu tinha marcado um café com o Richard Rintemann. E aí, que é inclusive, vocês devem convidá-lo para vir aqui, porque ele é um economista excepcional. E aí, nós dois, Taleb, eu amo Taleb, é muito bom, ele também. E ele manja muito mais de macroeconomia do que eu, e eventualmente de derivativos eu entendo mais e tal. E aí a gente, terminava uma frase do outro, falando, vamos fazer esse programa então. Então começamos no meu canal do YouTube, Os Antifrágeis. Fizemos um piloto lá, 2 programinhas, aí a Infomoney, queremos. O Sandrine, queremos, vem pra cá, vamos fazer o programa aqui. Eu falei, cara, mas é um programa filosófico, não tem nada a ver exatamente com investimento. Não, nós sabemos, mas todo mundo quer saber do Taleb e tal, quem que é o Taleb. E foi um baita sucesso, porque tava começando a live do Facebook. Cara, dava 50 mil pessoas ao vivo, cara. Caramba. Gustavo Franco, Schwartzman, caras assim que eu jamais imaginei que conseguiria acessar, consegui por causa da paixão paixão e ódio que as pessoas têm pelo Nassim Taleb. E aí, nesse mesmo ano, o Taleb viria ao Brasil, em novembro. E aí, a HSM, que ia trazer ele, assistia lá o programa, o Guilherme... eu vou lembrar o nome dele. Soares, né, que era o presidente, o CEO da HSM na época, falou, poxa, o Taleb tá vindo aí, vamos fazer uma propaganda da vinda do Taleb. Aí eu chamei o Guilherme para fazer o programa, e ao vivo ele convidou a gente para entrevistar o Taleb. Então, eu e o Richard fizemos a primeira entrevista, assim, sobre investimento financeiro e tal, do Taleb em português no Brasil. E aí foi muito interessante, porque ele chegou da palestra todo esbaforido, e eu nunca tinha encontrado com ele assim, né? Pra valer. E aí eu falei, Mr. Taleb, temos agora a entrevista e tal. E ele falou, quanto tempo vocês precisam? Eu falei, o cara não é nada que eu imaginava, né? Um cara arrogante e tal. Falei, não. Eu falei, eu já li teu livro tantas vezes, o Richard também, eu sou que manda aí, tanto faz, né? E aí ele se desarmou, entendeu? E aí ele falou, eu vi o roteiro, mas a Coreia do Norte eu não falo, o Bitcoin eu não falo e tal, e vamos embora. E ele ajudou a gente, refez o negócio. E uma coisa que eu achei muito legal, ele perguntou o nome de todo mundo que serviu o café, o cara da câmera, a pessoa que fez a limpeza, ele perguntou o nome dessas pessoas.
E na hora de ir embora, ele falou o nome dessas pessoas. Caramba, Então eu vi no mesmo dia ele tratando muito mal pessoas muito importantes, muito ricas, e ele tratando muito bem pessoas muito simples. E aí eu falei, pô, esse cara é meu ídolo mesmo, tá certo. ícone, né? E aí em 2018 ele teve de novo, em 2019 ele teve, aí eu que ciceroneei, aí anda de Uber. Então, pô, comecei a pegar Uber com ele, tem o WhatsApp dele. E aí em 20 eu fui para Nova York fazer o curso dele, né? Então eu já fiz 4 vezes o curso dele. É um curso de risco de 10 dias. E, pô, as 5, 6 primeiras vezes que eu tive com ele, eu falava Mr. Taleb. E ele falava, I'm not Mr. Taleb. Eu falei, como é que eu vou chamar esse cara? Eu vou chamar ele do quê? E aí eu descobri que ele gosta que chame ele de Nassim. Então, Nassim, é uma coisa íntima. A gente já estava errado aqui. O primeiro curso que eu fiz com ele lá em Nova York é uma faculdade libanesa nova-iorquina. E ele serve o quibe pra gente, ele serve lá o pão árabe e tal. Que legal. Então é muito legal. O Taleb é um cara extraordinário. Todo mundo deveria conhecê-lo e ter um pouco de paciência com ele, porque ele tem uma arrogância de quem sabe as coisas, né? Pô, que Ele legal. tá ficando E velho, assim, né? quais são... Você falou que mudou a sua vida, né? Quando você leu Antifrágil, assim. Quais seriam os conceitos que você acha que, poxa, que você incorporou pra sua vida, seja no mercado e além do mercado, assim, também? É extraordinário, muitas coisas assim. Estoicismo, a primeira vez que eu ouvi falar foi com ele. Libertarianismo. Ele meio que é um red pill aí, um god pill pra muita gente, assim. Ele é extraordinário. E, por exemplo, no Iludidos pelo Acaso, ele fala assim, cara, se você for ser executado, né, não fica com chororô, não, faça barba, põe a sua melhor roupa, vá lá e dê um sorriso pro carrasco, entendeu? Então, são coisas assim que mexem com você, de fato. Né? Ele é um grande, ele faz frases incríveis, assim. E o conceito da antifragilidade, quer dizer, você estar preparado e você tem que ser um organismo que se fortalece, que ganha, que fica mais forte com o estresse, com o caos, com a desordem, com a bagunça. É o que a modernidade precisa, né? Você apanha e sai mais forte, né? Porque o frágil é que nem a casca de um ovo, ou que nem uma taça de cristal. Pô, você tem 12 taças na sua cristaleira, na sua casa. Você faz um jantar, sobra 9. Vai quebrar 3 na primeira, né? Então, o cristal, ele é isso, ele é frágil. Se você perguntar para qualquer um o que é o inverso do frágil, ele vai falar é forte, é robusto. Mas o forte, o robusto é tipo uma pedra, um granito. A pedra, ela não tá nem aí pro caos. Ela não tá nem aí pro estresse. Então ela não é o inverso do frágil. Porque o frágil é aquilo que não gosta do estresse, não gosta do caos, não gosta do ruído, não gosta da volatilidade. O robusto, ele é neutro. É que nem uma pedra. Se você mandar uma pedra pro seu amigo lá no Amazonas, numa caixa, ela vai chegar lá igualzinha. Uma taça de cristal não, vai chegar quebrada. Agora, um organismo, uma coisa antifrágil, supostamente, o Sedex vai chacoalhando, vai batendo, vai tendo tanto estresse lá, que ela chegaria maior, mais forte. Então, para um mundo caótico, a solução, de fato, é você aprender a ficar mais forte cada vez que você apanha. Então, ele é provavelmente a pessoa mais inteligente viva atualmente, e ele tem um livro, que é um livro só de matemática, que é o livro técnico da obra dele, que se chama SCUFT, que é Statistical Consequence of the Fat Tails, em que ele aplica as caudas, as curvas, a probabilidade nas N dimensões da sociedade. Então ele trata a saúde, ele trata a população, ele trata a economia, ele trata opções, porque as curvas estatísticas são as mesmas. Você enxerga um problema, você encara um problema, seja ele qual for, da mesma maneira, que é o quê? É um conjunto de eventos, que é um processo. Aí você vai fazer um tratamento estatístico e vai descobrir como é que são as características, as propriedades daquele evento ou daquele processo. E através daquilo você vai descobrir, tentar prever o futuro, tentar se proteger daquilo. Isso serve para o que você vai comer no restaurante, serve para o que você vai investir, a mulher que você vai casar, para qualquer tipo de escolha mais sofisticada. Você precisa entender de multidimensionalidade, de risco, de processos, de padrões, entendeu? Caramba. Então, o mundo fica um laboratório estatístico, né? Então, assim, ele está muito na frente do resto. Pra você ter uma ideia, eu digo que ele é a pessoa mais importante dos investimentos, por quê? O Buffett disse que o cara mais importante é o Howard Marks.
certo? Porque ele não deixa de ler uma carta do Howard Marks, que inclusive todos deveriam, né? Às vezes eu pulo uma, mas todos deveriam. O Howard Marks, no último livro dele, ou naquele livro mais importante, que é o mais importante para o investidor, ele cita 8 vezes Nassim Taleb. Então, pô, se o cara mais importante pro Buffett cita 8 vezes o Nassim Taleb, então o Nassim Taleb é um cara que tem que ser levado em consideração. Mas ele trata com os caras no Twitter, né? Ele chamou o Ulrich de fucking idiot, né? Entre outros caras, entre outras coisas. Então, assim, uma das missões da minha vida é levar a palavra do Taleb, porque ele vai fazer história, assim. Ele tá fazendo uma obra para a posteridade. O que é o inverso do efêmero, que é a modernidade, né? Ele escreveu um livro para que daqui a 500 anos as pessoas leiam. E as pessoas hoje fazem músicas para acabar daqui a 1 minuto, né? E, Roxo, nessa parte do curso que você fez com ele sobre risco e tudo mais, você já fez mais de uma vez, né? Perfeito. E qual a lição, assim, que você pode passar pra galera que você aprendeu, assim, que você fala, putz, cara, o Taleb me trouxe um insight sobre risco que hoje eu aplico na minha vida ou nos investimentos ou alguma coisa assim que você possa compartilhar com a galera? E desses 4, que você falou que você fez 4, eu acho, certo? Toda vez é igual, toda vez é diferente. Mesmas aulas. Mesma coisa. Igual. Mas cada aula provavelmente... É igual, mas diferente, né? Exato. E sempre no final do curso, a gente chega a 4 aforismas ou afirmações novos que foram aprendidos naquele curso. Porque cada curso, ele está tratando de uma coisa. Por exemplo, o desse semestre, ou desse ano, provavelmente eles devem estar falando lá de Israel, de Ucrânia, de coisas que estão acontecendo, né? Na minha época, lá foi pandemia e tudo mais. Então, assim... tem um cara chamado Gelman, que é um grande estatístico que fez o curso comigo lá, e depois ele fez um resumo do curso e do livro, né? E a conclusão dele é muito boa, que é assim, take nothing for granted, que é o quê? Não despreze nada. Não despreze nada, entendeu? O cisne negro tá onde você não olhou. Ele tá escondido. E uma outra frase forte dessa é do Braden Yarkins. O Braden Yarkins é o trader de opções do Taleb. É o cara que opera as opções do Taleb no fundo Universa, que é a gestora que o Taleb é co-founder com um cara chamado Mark Spitznagel. O Mark Spitznagel deve ser um dos caras que mais entende de risco e opções do mundo. O cara é extraordinário. Ele tem um livro chamado Tao of Capital. Investimentos austríacos num mundo imperfeito ou distorcido. É extraordinário. Até porque as obras dos dois são muito complementares. O Taleb conta alguns segredos e o Spitznagel conta outros segredos. E você precisa juntar os dois para entender os segredos deles. E eles possuem segredos. Por quê? O fundo deles, que é o Universa, multiplicou o capital 40 vezes no crash. Caramba. Então, eles ganharam 28 bilhões de dólares. Entendeu? Uma parte significativa disso é o dinheiro do próprio Taleb. Então, assim, não só... O pessoal fala, o Taleb é bom, mas não ganha dinheiro. Não. O Taleb é bom e ganha dinheiro. Né? Muito dinheiro. Então, esse cara que é o Braden Yarkins, que é o trader de opções dele, ele tem uma frase que The devil is in the details, né? Que é o diabo está nos detalhes. Né? É uma frase que a gente vê em português também. Só que é um trocadilho com tails, que são as caudas. Então, o details tá nos detalhes e estão nas caudas. O que são as caudas? Para quem não sabe, né? Existe o mercado financeiro, ele tem um padrão de variação. Se você tirar um histograma, o que é um histograma? Você pega o retorno de todo dia. O que é o retorno? Retorno é dividir o preço de hoje pelo de ontem. Você acha uma variação. Subiu um, caiu um, tal. Então você pega todos esses dias. Se você colocar no histograma, que é um gráfico de participação, você vai ver que a grande maioria dos dias são dias de poucas variações. Sim. Até um desvio padrão, até 2 desvios padrões. Então vai ter o tal da forma de sino, né? A forma de sino. Então ela é assim. As ferramentas estatísticas que a gente usa para coisas que estão sujeitas à lei da gravidade, a gente usa a distribuição normal. Sim. A gente usa o desvio padrão, esse tipo de coisa. É super fácil de usar, cara. Você usa com calculador e tal. Mas no mercado financeiro, essas coisas não funcionam. Não funcionam. Por quê? Porque no mercado financeiro, a distribuição, o histograma, ele não tem uma forma de sino. Ele não é normal, né? Ele não é normal, ele é dinâmico. anormal, exatamente. A série não é estacionária. Né? Exatamente. A série não é estacionária, ela é informacional, então ela pode ter grandes saltos.
Então, vou dar um exemplo. Uma coisa que tem distribuição normal. Você pega um estádio e põe 30 mil pessoas lá dentro. Aí você calcula o tamanho da circunferência da cabeça. Cara, pode chegar o cara mais cabeçudo do mundo lá, se a média for 30, mesmo que você ache um cara com 1 metro de cabeça, ele não vai mexer na média. Não vai mexer na média. Porque ele é um cara em 30 mil. Então, nenhum dado novo vai mexer com a média. Então, a lei dos grandes números funciona. É um tipo de natureza, de regime, de ferramenta que você trata esses dados. Agora, vamos imaginar as mesmas 30 mil pessoas, mas nós vamos analisar outra coisa. Vamos analisar renda. Beleza, a renda média daqueles caras todos lá é $30 mil por ano. Então, 30 mil vezes 30 mil dá $90 milhões. Todos aqueles caras lá juntos ganham $90 milhões por ano. Aí você põe o Elon Musk lá dentro. O Elon Musk esse ano vai ganhar $20 milhões. Ele sozinho é a amostra. E o resto de todo mundo é depois da casa decimal. Então, olha a diferença entre coisas informacionais, que tem essas propriedades que não são normais, são outros tipos de propriedade, como lei de potência, e entre outras coisas, são extremas, quer dizer, as variações podem ser grandes, pode ter grandes saltos na série das coisas normais. O mercado financeiro ele é tão incrível que ele tem, na verdade, 2 regimes dentro de um só. 80% a 90% do tempo ele é normal. A gente chama de aleatoriedade branda. Só que às vezes aparece um maluco lá. É tipo uma banda que só tem um piano tocando. Tá tocando. É um tipo de padrão. É um tipo. E você enxerga na onda. Se você faz tratamentos de onda, como por exemplo, transformada de Fourier, vai fazer uma transformada na série do preço, você vai ver que a maior parte do tempo ele tá ali na normalidade. Mas 10% das vezes o mercado fica doido. Ele fica turbulento. Ele muda de regime e ele passa a ter um regime de probabilidade desses de lei de potência, que vai para cauda e tal. Então, é muito importante a gente entender um pouco de estatística, entender a natureza desse tipo de coisa, para poder entender o mercado, a natureza do mercado. Então, por isso, eu nem me lembro qual era a pergunta, mas por isso que o Taleb é tão importante. Caudas, né? A cauda é isso. Então, enquanto uma coisa que você usa na engenharia, que segue a lei da gravidade, a distribuição normal, a cauda ela acaba logo, a probabilidade de ter alguma coisa, um evento muito raro é mínimo. No mercado, os eventos raros existem. Então, você tem que olhar para a cauda, porque o detalhe está na cauda. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, assim, a gente vê muito, às vezes, na sala e tudo, e a gente tem estudado cada vez mais a questão dos trade systems em si, como que a gente avalia esses trade systems e tudo. E, às vezes, a gente vê muitas estratégias que o pessoal apresenta pra gente, e que são estratégias que o cara, ele ganha. E aí, a gente fala assim, poxa, mas espera aí, então... Mas se acontecer o evento X, você vai perder tudo. Mas qual que é a chance disso acontecer? Foi o exemplo que ele deu. Perfeito. Foi o exemplo que ele deu. Que é a Telemar, né? E ele tá cego aos eventos raros. Isso chama o erro de Lucrécio. Lucrécio foi um romano que ele perdeu uma batalha porque ele achava que a maior montanha que existia era a maior montanha que ele tinha visto. Que nem eu na Telemar. Eu achava que a maior alta possível da Telemar era a maior alta que eu tinha visto, mas não. Sempre haverá a possibilidade de uma alta maior, de uma queda maior, de uma montanha maior, de algo que você não viu. Provavelmente vai acontecer, né? Por isso que engenheiro de navio é muito bom, porque ele sempre está esperando aquela onda do século. Né? E no mercado também tem a onda do século. Então, é como você falou, estratégias frágeis, elas são aquelas estratégias que ganham de canequinha e perdem de balde, né? E aí, é fácil de vender isso. É fácil de você acreditar nisso. É fácil de você ser iludido pelo acaso. E o problema do mercado financeiro é o seguinte, as pessoas elas não entendem a diferença entre a probabilidade do conjunto e a probabilidade no tempo. Isso é muito importante. E isso não é compreendido pela maioria das pessoas. Eu vou explicar o que é. Vamos imaginar, probabilidade do conjunto. Vamos imaginar que 100 pessoas foram no cassino no mesmo dia. E que a probabilidade de quebrar é só 1%. Só 1%. Que nem você falou, a probabilidade é mínima, só 1%. Beleza. São eventos independentes. São eventos paralelos. Eles não são dependentes do trajeto. Um não impacta no outro. Se a pessoa 32 quebrar,
a pessoa 33 não vai ser impactada. Por quê? Porque é a probabilidade do conjunto. Quando você trata isso matematicamente, você vai somar as probabilidades. Multiplica e depois soma. Depois divide, aí você acha a probabilidade lá bonitinho. É assim que a gente trata a probabilidade do conjunto. Eventos paralelos independentes. Mas existe a probabilidade certa, que é a probabilidade no tempo, que é a trajetória. É o quê? É o roxo indo no cassino 100 dias seguidos. Então, é uma amostra, é um único ser, só que são 100 eventos. O outro eram 100 seres, um evento. Agora são 100 eventos, um ser. Se eu quebrar no dia 32, brother, não tem dia 33. Beijou a lona, já era. Então, as pessoas não fazem essa diferenciação. Elas acham que uma probabilidade de cair, de perder 50%, é 50%, depois você torna. Não, o mercado pode passar 10 dias caindo 50%. E aí você vai perder 99,5%. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer a probabilidade do tempo, não do conjunto. Por quê? Porque na probabilidade do tempo, 1% de chance de quebrar significa que você vai quebrar. Vai quebrar. Porque um dia, em 100, você vai quebrar e aí não tem volta, você já beijou a lona. E aí o que é interessante é a diferença entre o retorno aritmético e o retorno geométrico. Então, quando os caras de estatística falam, você tem que ver o CAGR, que é o retorno geométrico. Por quê? Porque o CAGR é o que leva em consideração a probabilidade no tempo, não a probabilidade do conjunto. Quantos por cento dos influenciadores, dos agentes autônomos, sabem essa diferenciação? Quase ninguém. Exatamente. E é engraçado que você falou isso, eu lembrei de um professor meu, chamava Lupércio Beccecato, que ele era famoso, de estatística. Né? Ele é bom de estatística. Ele era lá da UFJF e eu tive aula com ele. E ele falava muito da ideia de que é o seguinte, assim, tudo que estatisticamente pode acontecer, vai acontecer se você viver tempo suficiente. Então, se o seu propósito no mercado financeiro, ninguém vem para o mercado financeiro e fala assim, não, vou para o mercado financeiro ficar um mês. Não, vou ficar 2 meses. E aí, se você tem uma estratégia desse tipo, o tempo ele tá jogando contra você. E o risco é cumulativo, ele vai se acumulando. E sabe o que é doido? Se você pegar o trabalho que é a base das finanças modernas, do investimento moderno, da teoria moderna de portfólio, que é o trabalho do Markowitz, ele lá propõe a minimização da entropia. Através do quê? Através da fronteira eficiente lá. Só que a primeira frase do trabalho dele é o seguinte, suponha que você sabe risco e retorno. Suponha que você sabe risco e retorno, significa que você supõe que você sabe a variação futura do papel, mas você não sabe. Então não funciona, Markowitz. O VAR não funciona, as pessoas vão quebrar por causa do VAR. E elas tentam ir adaptando o VAR. Eu vou fazer um pouco melhor e tal, mas é uma ferramenta errada. Para o Taleb, a solução para os investimentos está na página 228 do livro Scuft. Estatística Consequência of the Fat Tails. Para ele, a solução para os investimentos é o teorema dos 2 fundos separados. É a maximização da entropia através do teorema dos 2 fundos separados. O que é isso? Você não tem que minimizar, você tem que maximizar. Como? Você tem que ter uma carteira com 2 naturezas de classes de ativos opostas. Então tem que ter reserva de valor de um lado e do outro lado ativos de valor. Risco. Então muito risco de um lado, muito conservador do outro e fuja do risco médio. Chama estratégia barbell por quê? Porque é que nem o halter da academia. Tenta levantar 80 quilos no supino se você puser tudo no meio. Você não consegue. Porque você equilibrou, você balanceou corretamente os pesos, por isso você consegue levantar. Então, existe a prova matemática lá que você precisa usar o quê? O rebalanceamento dinâmico de portfólio. E o que vai acontecer? Se você tiver, sei lá, 30% em bolsa e 70% em ativos ultraconservadores, Tesouro Selic, CDB do BTG, esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Na hora que a bolsa subir muito, o seu 30 vai virar 35, 40, 45. Aí você vai rebalancear, vai vender a bolsa lá em cima na alta e vai comprar a renda fixa na baixa, o pós-fixado. Na hora que a bolsa tiver a crise e a bolsa cair, a bolsa que era 30 vai virar 25, 20 e tal, o CDB vai, CDI vai valorizar, você vai lá e faz o rebalanceamento. Então, só isso, você já conseguiria bater o benchmark, ter um retorno ótimo, você não precisa fazer stock and peak, não precisa ver time, não precisa fazer nada. Só de você rebalancear e fazer o barbell, pode ser R$1.000. 300 pratas de BOVA, 3 lotes de BOVA de um lado, 700 pratas de CDB do BTG ou de Tesouro Direto do outro lado, rebalanceou, funciona.
É claro que você pode fazer a estratégia barbell de uma maneira muito sofisticada, colocando opção, pozinho, ativos internacionais, Bitcoin, blá, 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 você pode. Mas o fato é que, para o Taleb, a solução para os investimentos é o inverso do que se faz por aí. Que o que se faz por aí é a minimização da entropia. Caramba, que aula, hein? Isso aí. Sabe de onde surgiu a coisa de Chicago, lá, do Markowitz? Surgiu de um maluco chamado Louis Bachelier. O Bachelier, ele era um cara que estava fazendo Sorbonne em Paris, em 1900, ano de 1900. E o professor dele é o maior matemático, os maiores matemáticos já existiam, a maior matemática dos últimos 200 anos, que é o Henri de Poincaré. E aí, esse cara, o Louis Bachelier, o pai dele era broker. A França, no século 2 séculos atrás, antes de ser muito esquerda, ele tinha bolsa forte lá e tal. E aí ele pegou o trabalho do pai e falou, eu vou aplicar matemática, estatística. E o Bachelier estava desenvolvendo, na mesma época do Einstein, o movimento browniano, bababá, probabilidade, as funções diferenciais para você ver a difusão da energia. Então ele pensou, ele falou, eu vou usar a estatística, vou usar as ferramentas da física, do Bachelier para o mercado financeiro. E ele fez um trabalho para precificar opções, inclusive, em 1900. Só que o tal do Bachelier falou, isso aí é coisa de plebeu, pobre, ficar trabalhando com o mercado financeiro, isso aí não vai dar futuro. Mandou ele engavetar o trabalho, o cara engavetou o trabalho, foi dar aula para criança, largou, esqueceu aquilo. E em 1940 e pouco, o Paul Samuelson, na Universidade de Chicago, achou o trabalho do cara. Cheio de poeira. E aí recuperaram isso e começaram a usar as ferramentas estatísticas da física e tal para aplicar no mercado financeiro. Markowitz, depois Sharpe e Black-Scholes e assim por diante. Mas todo mundo partindo da distribuição normal. E foi o Taleb, junto com um cara chamado Benoit Mandelbrot, que é um cara que vale a pena conhecer, galera, que descobriram que você tem que usar uma outra matemática mais da natureza aí que funciona mais. Que legal. Que bacana. Cara, eu vou depois pegar as referências aqui. Meu amigo. A galera tá anotando. Metade é mentira, metade a página não é bem aquela, mas fica legal. Eu vou pegar as referências depois aqui, eu vou anotar. Eu já vou sair daqui, já vou ligar, aproveitar que a patroa tá fora. Você vai trazer Traz livro. todos. E, Roxo, se você pudesse contar pra galera, acho que duas experiências. Eu sempre faço essa pergunta aqui, mas acho que é sempre válido escutar do convidado. Duas experiências que você teve, assim, um trade vencedor teu, e que você aprendeu, que você tirou uma lição, e um trade que deu errado, que você também tirou uma lição, assim, pro mercado, enfim, da época que você quiser, ou antes de você conhecer Taleb, pode conhecer Taleb, enfim, fica à vontade. Perfeito. De perder dinheiro eu já contei alguns aqui, né? Sim, mas eu vou contar mais um que não aconteceu exatamente comigo, mas com o cliente. Quando eu era sócio do Leandro e do Stormer, lá na Leandro Stormer, né? Antes de ser liberta, a gente tinha alguns clientes e tinha um cliente que ele tinha uma posição muito grande de Vale e Ambev. Enorme, herdou do pai e tal. E aí ele fazia uma estratégia que era o seguinte, ele comprava Petro e Vale, sei lá, acho que é Petro e Vale, ele comprava a termo e ele lançava coberto, opções, para fazer uma espécie de um Delta Hedge. E o primeiro DVD, eu falei pra galera que nós fizemos a semana do trader, antes né, de gravar, primeira semana do trader em 2008. Durante o crash de 2008, nós fizemos lá na Leandro Stormer. E aí nós vendemos 18 mil DVDs. E aí a gente mandava pelo correio o DVD. E aí o DVD que eu gravei era um DVD de Delta Hedge, que era como você fazia ali o balanceamento do portfólio de ações com opções ao mesmo tempo. Legal. E o cara fazia isso. E aí eu comecei a ajudar ele, então ele comprava um monte de ações a termo e ele vendia as opções para dar uma travadinha ali e ganhar a taxa. Cara, era fenomenal, cara, ganhava 3, 4% todo mês. Veio o crash. O que acontece? O papel, ele tem o delta puro, lá 100% de delta, ele vai cair que nem uma pedra. O papel caiu, não tem conversa. Do outro lado, a opção cai devagar, porque a vol sobe. Então, descasava. Cara, esse cara quebrou, assim, na minha frente. Ele perdeu, sei lá, 7, 8 milhões de reais, assim, por conta disso. E eu achava que... Você lia o livro do Macmillan, você lia o livro do John Hu, ele ensinava que esse negócio funcionava. E eu descobri lá ali na raça, com o meu cliente quebrando, eu alugando o estômago para ele, né? Quando o cliente quebra, a gente sabe como é que é. Você passa super mal. Então, eu vi ali que aquilo ali não ia funcionar. Então, eu tive que
ali aprender opções mesmo para valer. Mais ainda, né? Mas já era meio que referência, mas precisei aprender mais ainda. Então, existem 3 tipos de alavancagem. Primeiro tipo de alavancagem suja. Alavancagem suja é de pegar dinheiro emprestado. É contrato futuro, é aquilo que você opera o dinheiro que não é teu. Então, por exemplo, eu gosto tanto de Banco do Brasil que eu tenho R$1.000 no CDB e eu vou comprar R$4.000 de Banco do Brasil a termo. Legal. Se o Banco do Brasil subir 20%, pô, eu vou ganhar 80%. Porque eu tinha 1.000 e eu vou ganhar 800 sobre 1.000, dá 80%. Vou sair na capa da revista lá, né? O financista do ano. Só que o que venta para um lado, venta para o outro. Se o mercado cair 20, os 4.000 vira 3.200. Só que eu só tinha 1.000, então só sobrou R$200 para mim. Eu perdi 80% do dinheiro. Mas agora eu tenho uma dívida de 3.200 e eu só tenho 200. Então, uma alavancagem de 300% com uma queda de 20% vira uma alavancagem de 1.600%. Por isso que a primeira lei da Rochedo, que a minha empresa chama Rochedo, investimentos, a primeira lei é não tenha dívidas. Porque a dívida ela cresce exponencialmente na medida que a sua base diminui. Então, a dívida é muito perigosa. Então, a alavancagem suja não devemos fazer, a não ser que seja no máximo 20% do seu patrimônio. Então, quem opera mini contrato, aí cuidado, galera, porque se quebra por causa da alavancagem. Não é por causa do mercado, é a alavancagem que quebra, é a exposição. Segundo tipo de alavancagem é a alavancagem tóxica. A alavancagem é vender opção descoberta, é vender pozinho. Né? Vender pozinho sabe o futuro que dá, né? Então, vender pozinho é o seguinte, é os 50 milhões de dólares do Taleb lá. Vou contar um dia mais incrível da minha vida. Dia 16 de janeiro de 99. 16 de fevereiro de 99. Dia da desvalorização cambial no Brasil. O dólar subiu 30% em um dia e a bolsa subiu 32% no mesmo dia. Caramba. Mas é difícil de entender. O dólar subindo e a bolsa. Foi muito doido. A Vale subiu mais de 70% nesse dia. E um pozinho de 1 centavo da Vale foi para R$12. Nossa. 120.000% num dia. Eu tinha 22 anos de idade, cara. Eu me lembro cada minuto daquele dia. R$1.000 viraria 1.200.000. Eu tinha um cliente que comprou uns contratos de opção de dólar, porque ele tinha uma loja de R$1,99. Ele era um oriental, tinha uma loja de R$1,99 e ele estava com medo de quebrar se o dólar subisse. E ele ia quebrar mesmo. Como ele não tinha dinheiro para bancar um contrato futuro, ele comprou opção, comprou uns pozinhos de call de dólar. Só que o dólar não subia há anos. Esse cara ganhou $1 milhão nesse dia, cara. Caramba. Então foi um dia muito doido. Então, assim, a opcionalidade, que é você estar comprado em opções, é uma coisa extraordinária. Então, assim, como eu estudo quant a vida inteira, eu aprendi os indicadores ali com o Taleb, eu tenho uma equipe quant, eu tenho uma gestora, eu tenho um fundo. E aí, a gente tem lá o tal do indicador de crise, né? Indicador de colapso. E eu já tinha um preliminar ali no final de 2019, começo de 2020. E ele apitou lá, né? Eu lembro que fiz os antifrágeis lá, falava, pô, vai quebrar o mercado e tal. E todo mundo chamava da trombeta do apocalipse, né? E aí, quando foi janeiro de 20, eu falei, eu vou começar a comprar uns pozinhos de put de bova ao vivo aqui, cara. Vou comprar. Eu pus R$15 mil na corretora. E aí eu falei pro público, falaram, vamos comprar R$500 por mês. Todo mês. Daqui 6 meses nós vamos começar a aumentar para 600, 700, nós vamos fazer um semi-martingale aí. Martingale é uma técnica de gerenciamento da mão. Então, nós vamos aumentando aos poucos a mão. Janeiro eu comprei 500 pratas, virou pó, não deu nada. Fevereiro, peguei o avião, fui para Nova York fazer o curso do Taleb, carnaval, pandemia. Cara, a bolsa já circuit break na sexta, circuit break segunda, terça. Quando eu voltei pro Brasil segunda, eu tinha comprado 4.200 bova O96. R$500 eu gastei. Comprei 5 quilos de opção. R$500. A 11 centavos, cara. Eu vendi esse lote a R$27. Cara. Nossa senhora. 500 prata virou 75 mil, cara. 2 mil clientes junto comigo. Um amigo meu ganhou 23 milhões nessa brincadeira. Cara. 23 milhões, cara. Isso aí mudou eu vendi 10 mil cursos, cara. Em 2 meses eu vendi 10 mil cursos. Caramba. Então, mudou mesmo, assim, o trade. E eu ganhei só 70 e poucos mil reais ao vivo. Ainda tinha um pouquinho na física e tal. Mas foi extraordinário, porque eu tive a coragem de fazer. Eu já tinha feito isso sozinho em 2010, na Vale.
Eu passei um ano comprando R$1.000 de pozinho de Vale todo mês e eu ganhei cento e tantos mil reais lá em 2010, mas sozinho. Mas dessa vez foi ao vivo, cara, com milhares de pessoas. Então foi muito legal. E assim, meio que eu virei referência mesmo por conta disso, né? Então foi bem divertido. E, cara, meu sinal de crise tá apitando aí. Então nós estamos comprando esses pozinhos aí, cara. Lembrando que a gente tá gravando dia Hoje Ó, é dia... Hoje é dia 7/11. 7/11. Só porque de por 23, causa da né? diferença do ao vivo. Não, mas acho que não vai até semana que vem, não. E você ia falar, acho que do terceiro tipo de alavancagem que você falou. Você falou da... Isso, a suja é pegar dinheiro emprestado, a tóxica é vender opção descoberto Isso. e a limpa é a opcionalidade. Ah, sim. É você ter opções. O que é opcionalidade? A opcionalidade é quando você tem mais a ganhar, quando você ganha, do que a perder quando você perde. A gente chama também de assimetria positiva. Então, pô, deu tudo certo, eu ganho 10. Deu tudo errado, eu perco 1. Então, isso é opcionalidade. Você pode fazer isso não necessariamente com opções. Se você tem um portfólio de ações, você tem opcionalidade. Porque um portfólio de ações, ele é log normal, ou logarítmico. Não é normal, nós já discutimos isso aqui, mas ele é logarítmico. Significa que ele tende mais a alta do que a baixa. Porque uma empresa está a R$1, ela pode ir a 10. Ela pode multiplicar 10 vezes, mas ela só pode cair até 0. Né? Então, ter um portfólio de ações é opcionalidade. Por isso que eu digo, independente de ter crise, crash, não ter, tem que ter um portfólio de ações. Porque é a única maneira que você tem de ter opcionalidade. É o tal do barbell que a gente falou. Uma outra maneira de ter opcionalidade é comprar a tal das opções. Né? Por quê? Porque opções não necessariamente são só aquele contrato que você compra na bolsa que te dá o direito de comprar ou de vender. Opção é uma coisa tão antiga quanto o homem, ou talvez mais antiga. Né? Eu fico imaginando lá um macaco na savana conversando com o outro, falando assim, ó, me ajuda aqui, né? Ou, sei lá, ó, toma minha banana, né? Eu tô com banana sobrando aqui, toma, mas depois se tiver uma treta lá, você vai me ajudar. Quer dizer, eu tô trocando uma coisa hoje por um direito amanhã, né? Então, uma opção é isso, é um contrato de direitos e obrigações. Quer ver você arrumar uma opcionalidade? O curso do Taleb, basicamente, é um curso de opcionalidades na vida real. Por quê? Porque no mercado é difícil achar opção baratinha. Você acha, mas na vida real tem um monte. Por exemplo, alguém te chamou para jantar no sábado à noite. Pô, vai lá jantar na minha casa sábado à noite. Se você disser, tá fechado, eu vou levar o vinho e tal, você tem uma obrigação. Você tem que ir. Não tem mais jeito. Você vai ofender a pessoa se você não for. Se você virar para a pessoa e falar assim, olha, se der eu vou, aí você tem uma opcionalidade. Você tem até sábado à tarde para descobrir uma coisa melhor para fazer, entendeu? Então as opções são isso. É você ter o direito, mas não necessariamente a obrigação. Então, opcionalidade é uma característica que todo portfólio antifrágil tem que ter, que é o quê? Quando a coisa dá certo, ela vai embora, ela flui. Uma técnica que te possibilita a opcionalidade no trade, por exemplo, é o trade following. Porque o trade following você deixa andar, você vai a favor da tendência, quando vai contra você corta. Então você consegue fazer opcionalidade mesmo sem derivativos. Esse é um estilo de trade que a gente bate muito na sala e a gente tem batido cada vez. Cara, é impressionante. É muito bom. É impressionante como, até trazendo um pouco aqui para o nosso mundo de varejo, como que as pessoas elas não fazem isso, elas gostam de fazer o oposto do trend follow. Ah, subiu muito, então eu vou vender. Aí você fala assim, não, calma aí, cara, mas não tem nenhum sinal de que o negócio vai cair. Até mesmo pela ideia de uma coisa, a gente tem batido cada vez mais nessa ideia do trend follow, até mesmo porque numa série de livros que a gente fala todo episódio, que é o Market Wizards, e cada vez mais a coisa vai convergindo. Onde você for, você vai descobrir isso. O primeiro algoritmo quant que eu montei, que era um Excel em 2002, 2003, que eu parei no pronto-socorro lá, já era um trade follow. Por que isso é importante? As pessoas tomam decisões por dois motivos. Ou porque elas acham que o negócio agora pegou e vai andar e vai embora, ou porque já subiu demais, ela vai vender. Por isso que isso é negócio. Sim. O cara que tá vendendo acha que subiu demais. O cara que tá comprando acha que tá só no começo. Então sempre é a briga do cara que tá acreditando na descontinuidade e na continuidade da tendência e o cara que tá apostando no retorno à média. 80% do tempo o mercado vai retornar à média. Por isso que as pessoas acham que é tão fácil. E de fato vai dar dinheiro. 80% do tempo ela vai estar ganhando dinheiro. O problema é que quando ela errar, ela vai devolver tudo e muito mais. Por conta de tudo isso que a gente falou aqui. É essa a natureza da simetria e da assimetria. Então, dá para ganhar dinheiro com retorno à média?
Dá, mas é uma outra natureza de operação, com stop, tal. Mas não dá para você fazer as duas coisas. E outra coisa, né? E o Trend Follow, ele testa um pouco ali o estômago da pessoa, porque naturalmente é um tipo de sistema que você vai ter mais stops, né? Então... É da natureza da assimetria positiva a probabilidade de ser negativa. Porque senão você não teria prêmio. Certo? Um Tesouro Selic, ele paga 1% ao mês, paga, sei lá, 12%, 13% ao ano, enquanto uma empresa uma ação da Magalu pode pagar 100%, 200%. Por quê? Porque a probabilidade do Tesouro Selic dar calote é mínima. Por isso que ele não paga tanto assim, ele paga menos, porque a probabilidade de quebrar é pequena. Mas, se você ganhar, você ganha 12. Se você perder, você perde tudo. Então, o Tesouro Selic, ele é assimétrico negativo. Tá certo? Então, na nossa vida, a gente sempre está apostando a favor da probabilidade para ganhar pouco e ganhar muito, para perder pouco. A favor da probabilidade para ganhar pouco e perder muito, ou contra a probabilidade para ganhar muito e perder pouco. Quando você consegue ver uma convergência, quer dizer, são sinais de que é uma descontinuidade, de que está começando uma tendência, aí o trade follow é lindo. E aí você limita as perdas na hora que a coisa inverter. Então, é o que funciona. Aí, maravilha, né? Não preciso de mais nada, obrigado, senhor. Tchau. E, Roxo, você falou um pouco né, você tem uma gestora, enfim, tudo mais, enfim, um family office também. Se você quiser falar pra galera um pouco, né, o que você faz hoje em dia, assim, além de, né, ensinar a galera. Além de tudo isso, além de toda essa aula que você deu aqui pra gente, você ainda tem uma gestora, né? Perfeito. Então, assim, em 2011, 2010, 2011, a gente acabou saindo ali, né, na Landstormer. A Landstormer foi para um outro parceiro que eles têm até hoje, né, que é a XP. E o Banif, que era a segunda maior operação de varejo do Brasil na época, ficou sem aula, sem educação, sem professor. E aí, como eu não tinha ido na operação lá do Landstormer, eu tinha vendido a minha participação, o banco pediu para eu abrir um canal. Roxo, abre uma empresa de educação aí que nós vamos te patrocinar. Então, eu montei a ROX Educação Financeira, e eu estava montando uma gestora na época que era ROX Gestora. E aí, essa empresa de educação financeira, eu fazia o que a galera faz hoje. Call, análise técnica. Eu montei o primeiro curso de Warren Buffett do Brasil, não tinha? E o Buster dava aula de opções. Não sei se você sabe disso. Olha, o Buster dava aula de opções. Eu conheci, tinha o Buster Blue, eu lembro disso. Lembra? Lembro. Pô, rapaz, o que eu entrava... E o irmão do Buster, que era o Ricardo, que era o cara que gostava, o predador que gostava de opções. Né? O Fabrício já não gostava tanto. Mas era isso mesmo. Eu fui num curso do Buster ainda. Lá na época, lá em 2012. No Rio, isso? Do Rio. No centro do Rio, no final de semana. Era o fim de semana, eu fiz também. E aí, eu montei essa empresa de educação e aí fazia educação lá com eles. Aí, o Banif juntou com uma outra corretora, que tem aí até hoje, e aí eu fui lá e apresentei o meu trabalho para eles, que eu queria falar não só de trade, mas também de equilíbrio, vida, investimento, riqueza, Taleb, antifrágil, e os caras não gostaram muito. E aí, faltando um dia para acabar o meu contrato, para renovar o meu contrato automático lá de patrocínio, eu recebi a notificação. Acabou. E eu tinha vendido a minha gestora, porque era 2012, 2013, e eu não ia conseguir montar o meu fundo quântico, porque eu não tinha capacidade técnica. Não sabia programar, não sabia nada. Aí eu vendi a gestora Pazimut, que estava vindo para o Brasil, e aí fui cuidar da empresa de educação, e aí fui trabalhar na Valemob, que faz o Trade Map. Trabalhei com uma Sud lá 2-3 anos. Eu fazia área comercial e modelagem matemática. Eu fazia os extremos, o barbell. Caramba. Por quê? Porque eu conhecia todo mundo no mercado, então eu vendia, fazia área comercial, vinha aqui no BTG, vendia sistema de risco, home broker, barará. E também fazia toda a parte de modelagem matemática, porque eu manjava alguma coisa de risco, tinha feito alguma curso coisa, né? Manjava alguma coisa. Só um pouquinho, eu tava aprendendo. E aí, o que foi legal? Eu visitei 300 gestoras, eu conversei com todos os risk managers do Brasil. Descobri como é que os caras calculavam, faziam, tal. Aí, quando foi 2015, que acabou o nosso patrocínio, aí eu pedi demissão lá e falei, vou ter que tocar minha empresa de educação. E ela é a empresa que eu tenho hoje, que virou uma empresa de participação, que hoje chama Rochedo com X, né? Rochedo Investimentos, que é bem legal o nome Rochedo. Rochedo é homenagem, inclusive, ao Rasta. Vocês conhecem o Rasta, do Rasta News? Vale a pena. Rasta News, Brasil Paralelo. Vale a pena conhecer esse cara. E ele fala do Rochedo. Rochedo é uma gíria do Recife, que é uma coisa Rochedo, é uma coisa firmeza, assim, Rochedo. E aí a gente chama Rochedo Investimentos, a nossa empresa,
que começou como uma empresa de educação. A gestora lá atrás nós vendemos, aí começamos a montar uma gestora de novo em 2018. Em 2017 pintou um maluco lá e falou, eu tenho um site aí chamado Opilab. Falei, pô, legal, deixa eu ver esse site aí. E aí já tava bem montadinho, assim, era o Alexandre, né? Aí o Alexandre, eu falei, cara, quantos funcionários você tem? Quanto você já gastou de programação e papapá pra fazer? Já era uma plataformazinha, né? E ele falou, não, eu faço à noite, sozinho. Caramba. E eu tava anos atrás de um programador, cara. E eu falei, tchada, é você mesmo. Aí compramos um pedaço do Opilab. Então hoje eu tenho metade do Opilab da Rochedo. O Opilab é a melhor plataforma de opções do Brasil. A única que faz cálculo de opção com machine learning. Não tem nem comparação, em termos técnicos, assim, verdade. E tá homologando no BTG. Vocês que são clientes do BTG aí, peçam o Opilab que vai reforçar. Peçam bastante aí para os seus assessores. Então, eu tenho o Opilab. A gente tem alguns milhares de assinantes lá, é muito legal, gosto, participo lá de um comitê e tal. Também sou meio embaixador. E aí a gestora, nós voltamos a montar uma gestora lá em 2018. Em 2020 ficou pronta. E aí, com o negócio do Crash, eu meio fiquei na modinha ali, os caras, monta o fundo. Mas eu não estava preparado. Então o fundo não rodou bem o primeiro ano, até porque é um fundo que compra pozinho, é um fundo convexo. E o primeiro ano estava caro e tal. Então a gente rodou mal no primeiro ano. E aí, pô, veio melhorando, fomos trazendo novas versões do algoritmo. E o fundo hoje, meio que ele anda no 0 a 0, porque ele compra um monte de pozinho, ele é um fundo de hedge. Então, se alguém quiser comprar o todo pozinho, fazer um hedge terceirizado, pode comprar o fundo que ele serve de proteção. É meio como o fundo lá do Taleb, o Universa. E assim, orgulhosamente, daqui 2 semanas nós vamos subir a versão nova do algoritmo. Cara, é extraordinário. Eu posso vir um dia só para explicar. A gente tem 300 algoritmos paralelos rodando para chegar à conclusão de qual é a melhor carteira. Mas não é que nem os quantos que tem por aí que rodam todos os modelos e um neutraliza o outro. Não, tudo vai chegando e no final é uma ordem só, assim. É muito... É o trabalho da minha vida. É o trabalho da minha vida. Caramba, o resto que eu faço é só passatempo mesmo pra pagar as contas. O trabalho da minha vida é esse algoritmo aí. Animal, eu acho que vai mudar a maneira como as pessoas gerem investimento. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso. Que assim, porque toda vez que a gente vai falar com fundo, com algum quant e tal, não, porque a gente tem estratégia essa, a gente roda 18 estratégias juntos ao mesmo tempo. E aí, realmente, às vezes, um tá comprado, outro tá vendido, e aí estão cinetando aqui, e aí, pô... Esse negócio de, pô, você tem 300 inputs e um output. Eu enxerguei isso em 2016 por causa de um documentário chamado AlphaGo. Eu já vi. Nossa. Animal. Esse documentário é animal. Vejam amanhã. Muito bom. É o do jogo. Como os caras da OpenIA lá, né, que é do Google, conseguiram em 6 meses ou 1 ano ganhar aquele jogo Go, né? Porque o xadrez... O xadrez, ele é complexo, mas ainda assim você tem uma determinada... Você consegue estimar melhor a probabilidade. O Go, pra quem assiste depois no documentário, o Go que ele é um xadrez chinês... Tava no Netflix. Que você vai pegando justamente nos vértices ali do tabuleiro. Ele tem uma quantidade de possibilidades de jogadas que é gigante. Ele até fala que eu acho que é maior do que a quantidade de estrelas no universo, mas etc. É muito legal. E não entendem, né? Porque o jogador de Go, ele é um cara que ele domina muito bem a técnica, mas tem até mesmo um lance da intuição do cara que fica muito difícil de se matematizar e tudo. É sensacional. Extraordinário. E basicamente, o que o algoritmo do cara lá faz, que você consegue ver ali, é que ele faz um factor investing. Então ele tem uma camada do algoritmo que vê todos os jogos antigos e olha o tabuleiro como ele tá e vê os jogos antigos e faz um deparo. Tem um outro que faz um Monte Carlo. Tem um terceiro que faz combinações tal, com genético, algoritmo genético e tal. E aí ele vai dando notas e pesos. Então o que nós temos hoje é isso. São dezenas de algoritmos diferentes que uma IA pega todos esses algoritmos e dá peso naquele momento qual que está mais forte, e aí é por ativo. Então, aquele ativo Petro, ele tem uma nota tal do algoritmo tal, uma nota tal. Então, no final, a nota de Petro é 4. A nota do tal é 3, a nota do outro é 5, aí faz todo um fatorial, né? Factor invest, e no final é um portfólio só. Entendeu? Então, assim, é extraordinário esses conceitos. A gente tem um grupo de matemáticos lá que deveriam estar ganhando uns 80 mil reais por aí, entendeu? Estão lá na raça com a gente, né? Da mão pra boca ali, pagando para trabalhar. E sabe o que é legal? A gente desenvolveu os 4 passos da carteira antifrágil. Que é o quê? Primeiro passo da carteira antifrágil é diversificação barbell, que é isso.
Então a carteira ela tem que ser bárbara, para ela poder fazer aquele... Então, todo mundo fala assim, a diversificação é o último almoço grátis. Beleza. O que significa isso? Significa que tem um teorema que fala assim, a volatilidade de um índice sempre será menor do que a média da volatilidade dos ativos que estão dentro desse índice. O que significa isso? Se eu fizer o índice Lucas e colocar Petro e Vale lá dentro, 50% Petro, 50% Vale, se num dia a Petro subir 10 e a Vale cair 10, a volatilidade do índice Lucas foi 0. Sim. Beleza? Só que a média da volatilidade dos ativos que estão dentro do índice Lucas foi 10. Sim. Porque 10 mais 10, porque Sim, é em módulo, né? 2. Então a vol foi 10. Então, um índice ou uma média de ativos sempre terá uma vol menor do que a média deles separadamente. O que significa isso? Que a diversificação funciona. Mais ativos, menos vol. Isso é natural. O problema é que se você diversificar só dentro da mesma classe de ativos, eles estão todos correlacionados. Todo mundo vai ter quebra de correlação e vai tender para a correlação 1 se você tiver um crash. Sim. Então, você tem que diversificar dentro da classe de ativos em ativos diferentes e também em classes de ativos diferentes. Então, o barbell é isso. Eu tenho que ter várias classes de ativos e fazer a estratégia barbell. Segundo passo da carteira antifrágil é buscar valor. Buscar valor. Através do macro ou do micro. Então, fórmula mágica. É só aplicar qualquer factor investing aí, uma relação entre dívida, lucro, crescimento. Você pega 4 fatores ali de fundamento, você já tem um ótimo algoritmo ali. Nós temos 5 machine learning para fazer valuation. Caramba. Buscar valor no macro. Que olha isso, que fase do ciclo você tá, qual setor, se a empresa vai beneficiar ou não. Você dá até choques de mudança na macroeconomia, você consegue mexer no valor que a empresa tem. Então, buscar valor sempre vai ser um negócio que vai dar dinheiro na vida toda. Terceiro passo, fazer o balanceamento dinâmico. Você tem que usar o zigue-zague do mercado a seu favor. Então, veja, você consegue fazer o trade following, mas ao mesmo tempo fazer o rebalanceamento. Essa é uma arte, um dia a gente vem só para falar disso. Distanciou muito, acelerou muito, você diminui a exposição, você você aloca em algum outro ativo que tá, digamos assim, para trás. Perfeitamente. Dentro daquele teu modelo de investimento. Na verdade, como você vai calculando o prêmio de risco de tudo, ele mesmo, né? Não, o ativo obviamente. subiu, o prêmio de risco acabou, ele vai lá, troca, vê um outro cara que tem um prêmio de risco maior e vai embora. O terceiro é o balanceamento dinâmico e o quarto é adicionar opcionalidade. Então, se você aplicar esses 4 passos num portfólio de uma maneira inteligente, você não dá para competir com você. Por quê? Porque agora você já não é mais um especialista em karatê. Você é o MMA. O futuro do mercado financeiro é o MMA. Que foda. Não adianta você ser só fundamentalista ou só... Outro dia eu fui na asa lá do Márcio Fontes, meu amigo, que era Itaim Asset. Eu calculei a primeira cota deles lá. Então eu fui no Marcelo lá visitar ele. Cara, eles fazem isso, mas de uma maneira discricionária. Então tem um monte de cara técnico, tem um cara de risco, tem um monte de economista bom pra caramba, tem analista de empresa, e aí junta, gera um consenso, e aí opera. Por isso que os fundos brasileiros, os gestores de multimercado brasileiros, são os melhores do mundo. Do mesmo jeito que os lutadores de MMA brasileiros são os melhores do mundo. Por quê? Porque eles cruzam as escolas de conhecimento, as técnicas de investimento. Então, eu acho que o futuro é você aplicar o MMA, você cruzar os tipos de conhecimento. E é quant, é análise técnica. Por isso que por mais que tenha balanço no meio. Caramba, animal porque assim, é até com um pouco de contrassenso do que a gente escuta no mercado, de certa forma. E é pra onde vai. A gente escuta muito, não, esse negócio, e aí falo muito aqui pela gente, você também que tá nesse mundo muito mais tempo do que eu, mas a gente costuma sofrer muito nesse sentido de, análise técnica não serve pra nada, o negócio subiu, você tá mandando comprar, por que você tem que comprar um negócio que tá caindo? Você tem que vender um negócio que tá muito caro. Aí eu falo assim, até brinco às vezes, eu falo assim, cara, eu tenho, só de analista são 10 anos, mais do tempo de trader e tal. Eu falo assim, cara, eu tenho tanta sorte, é impressionante. Eu só não acerto os 6 números da Mega Sena, né? Perfeito. Mas a gente olha, os meninos tocam, o Otinho, por exemplo, toca aqui a nossa estratégia de swing trade. Cara, de day trade, então, nem se fala em ações, assim. Eu tava acompanhando, eu trago o meu track record já comigo há muito tempo. Eu olhava e falava assim, cara, 0,29, 0,30, um momento bom. Que você vai pegando ali Cara, o menino tá fazendo quase 0,5% por operação de day trade. Fantástico. Então, assim, é um negócio, animal. Fantástico. O Costinha é outro.
O Costinha ali com futuros ali é um negócio absurdo. A análise técnica é o vô do quant. E exatamente isso. É exatamente isso. A análise técnica é o vô do quant. E por que ela é tão mal vista na academia? Porque em mesa, todo mundo gosta. Não tem uma mesa por aí de qualquer gestora tal que não tem o cara olhando o gráfico. Todo mundo opera olhando o gráfico. Por que na faculdade a galera diz que não funciona? Por causa da cientificismo. O que é o cientificismo? Se eu não consigo provar é porque não funciona. E assim, não dá para provar mesmo. Da mesma maneira que não é porque você não consegue provar através de um experimento que você mistura duas coisas lá, a existência de Deus. É óbvio que Deus existe, tá certo? A análise técnica funciona por motivos a priorísticos. Você não precisa de uma série histórica que provou, que ganhou, por mais que você consiga montar, né? E aí, um dia nós vamos voltar só para falar de você fitar a série. Né? Então, assim, eu consigo montar a série que você quiser. Você quer um backtest com 90% de retorno ao ano, eu te arrumo um. Só que amanhã ele não funciona mais. Exatamente. Então, assim... É o overfit ali. Perfeito. Né? E é até engraçado, porque, assim, uma coisa que eu tava vendo, porque eu lembro que foi até engraçado quando eu vim aqui pro banco, uma coisa que o Lucas, quando a gente foi fazer a entrevista, que você falou que você achava curioso, que você queria conversar, porque, pô, vinha do acadêmico, mas como assim gostar de análise técnica? Eu falei pra ele assim, Costinha, né, não era nem Costinha, era Lucas, né, Lucas Costa. Seguinte, cara, você tá me dizendo que você tava tentando fazer o doutorado. Pô, eu fiz, né, na minha faculdade eu já estagiava em análise técnica, então... E o mais legal é que eu tinha um professor só que gostava de análise técnica. O resto, assim, era a chacota do negócio. E entre os meus amigos também, porque todo mundo trabalhava em mesa, era análise fundamentalista e tudo mais, e eu era o cara da análise técnica. E eu falei para ele, cara, você tem certeza que é isso que você tá... você não tá indo pro time fundamentalista, tá? Você vai pro time de análise técnica. Eu lembro que na faculdade eu me ferrava por duas coisas, porque eu gostava de análise técnica e eu pesquisava Bitcoin em 2016. Então, totalmente contra, né? Pária, né? Mas é engraçado, porque igual que você fala da questão da parte científica, assim, muita crítica que se tem de análise técnica quando você vê na parte acadêmica, é muito curioso, porque você vai ver o paper e é um paper que não é um paper escrito por um analista técnico. Então, assim, é o lance de, poxa, se cruzou a média de 8, eu vou fazer isso, cruzou a média assim... E nenhum analista técnico toma decisão baseado nisso. O cara, ele pega o livro ali do... Ele pega um ponto, é como se eu pegasse o seu modelo e pegasse uma variável só. E falasse, viu, não funciona. Rui. É igual pegar um padrão de Kendall no meio de uma aleatoriedade. Isso é preciso. E é impressionante como que uma variável, quando você olha ela isoladamente, às vezes no teste ela não vai dar sentido. Mas quando você combina com outra coisa, até mesmo falando de sistema de trade, não tem como você testar algo sem você pensar, beleza, o sinal vai ser esse, mas como que vai ser o critério de stop? Como vai ser um critério? Vai ser um trailing stop? Não vai ser um trailing stop? Vai ser feito assim? Vai ser feito assado? E aí você vê que a estatística da coisa ela muda totalmente. Vou aproveitar o roxo. É o vegano escolhendo a carne pro churrasco. É isso mesmo. Não faz nenhum sentido, porque não tem nenhuma autoridade ali, né? Exatamente. Porque o mercado financeiro, você pode chegar no nível quant mais medallion fund lá um dos professores que dá aula com o Taleb, no curso do Taleb, é um cara chamado Robert Frey. Ele foi fundador do Medallion Fund junto com o Jim Spitz, né? O Jim Simmons, né? Sim. É o fundo com o maior retorno da história, né? E esse cara é um cara extraordinário, um cara muito legal. E você pode ser um cara desse, assim, com um fundo desse, sempre vai ter alguma coisa de arte em investimento, que é o cooking, né? Cozinhar é uma coisa que o Taleb conta bem, né? Como é que você descobre qual é a melhor feijoada, né? Vamos dar 2 exemplos. Primeiro, você manda um monte de cientista da USP fazer um estudo acadêmico sobre a feijoada e tal. O outro, ele fala, pega um monte de gordinho, ele é gordinho, né? Pega um monte de gordinho e leva num restaurante de feijoada e vai servindo. E aí vai vendo qual está melhor, qual tá melhor. Qual vai ser a feijoada melhor? Obviamente que vai ser a tentativa e erro lá, a heurística, né? Tentativa e erro. Porque o cara que vai fazer a fórmula acadêmica, ele não vai conseguir chegar, porque sistemas complexos, dinâmicos, sistemas naturais, é cooking. Você não consegue montar uma fórmula só, porque é muito complexo.
Legal. Baixinho. Legal. Roxo, então a gente vai... Uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer no final pro pessoal, que a galera sempre quer indicações, Não, mas né? calma aí, rapidinho, antes disso. Desculpa, mas você abriu, a gente vai ter uma outra vez o Roxo aqui. Né? Exatamente, tem que ter. Gente, quando ele jogou, pô, a gente vai voltar aqui, eu falei, fechado, Que levou. bom. Pelo menos não assustou a primeira conversa. Graças a Se eu Deus. pudesse sugerir, pessoal, um livro, uma música e um filme que você gosta, pode ser de mercado, sem ser de mercado, Perfeito. qualquer coisa. Perfeito. Um livro, né? Eu já falei do Iludidos pela Casa, eu acho que para começar a Taleb é incrível, mas eu vou indicar outro menos trivial, assim, que é Mercados Financeiros Fora de Controle. Em inglês é Misbehavior Market, é do Benoit Mandelbrot. É um matemático polonês-francês que é o professor de matemática do Taleb, é o nível do cara. É o nível do cara. Extraordinário. O livro muda a vida mesmo, porque ele é o pai da geometria fractal. Os filmes da Pixar ganharam tantos Oscars, tal, porque o cara aplicou a fórmula da geometria fractal para fazer desenho animado. E é porque o Mandelbrot ele descobriu como é a natureza, como é a arquitetura, a geometria da natureza. Né? Como é que são as fórmulas de geometria da natureza. Então, tem as fórmulas que você consegue entender como é que o mercado se comporta ali. Coeficiente de Hurst, várias coisas que vocês vão poder aplicar. Você estava lendo Eu li o Trading Chaos, do Bill Williams. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Que o próprio Richard Hinterberg fez o prefácio ali, né? Sim. Ele trouxe, então, Sim. muito bacana. Ele fala bastante sobre essa teoria do caos, fractais de Sim. mercado, ondas de Elliott, enfim. Muito bom, isso aí vale a pena. Um filme... Filme e uma música. Filme e uma música. Um filme... Não necessariamente precisa ser de mercado. Não, acho que nem vai ser de mercado, não. Eu nem imaginei que fosse de mercado. Eu vou pegar 2 filmes. Um filme cult, assim, da década de 70, Taxi Driver, acho que extraordinário. E um outro da década de 40, que é um filme chamado A Felicidade Não Se Compra. Caramba, que Não conheço. Não A conheço. Felicidade Não Se Compra. É extraordinário. É uma coisa que é arrebatadora. Não se faz mais isso hoje em dia. Filme branco e preto. Vale muito a pena. Franz Kafka. É um grande cineasta. É extraordinário o filme. E uma música. Sim. Pô, que legal. Eu sou uma das pessoas que mais estudou rock, assim, que eu conheço. Eu conheço bastante de rock, assim. E eu tenho essa brincadeira de saber o nome das bandas e tal. Só que depois que eu abracei o catolicismo pra valer nos últimos 18, 24 meses, eu ando meio torcendo o nariz um pouquinho pras bandas, pras letras, porque eu presto atenção e vejo que o negócio é pesadão. Então eu gosto muito de rock, mas eu descobri de novo a música clássica, assim. Então eu talvez... alguma música clássica, Mozart, talvez um Requiem de Bacana. Mozart pode ser. Bom, hein? É pancada, também tem um autor brasileiro do século XVIII, 1700 e pouco, chama José Maurício Nunes. Acho que é isso, José Maurício Nunes. Ele é um grande maestro do século XVIII, que tem músicas incríveis, assim. Orquestra e ópera e uma barulheira, vale muito a pena com esses caras. Legal. E do rock eu sei que você gostava do Rush, né? Amo Rush. Porque Rush é bom pra caramba. Hold the Bones, né? É um álbum inteiro que fala sobre aleatoriedade, risco, Sim. incerteza, sorte. É um álbum que eu conheço de cor. Neil Peart, porque- Gary Lee e Alex Lifeson. Esse trio é extraordinário. As 2 vezes que eles vieram pro Brasil, eu fui as 2. A primeira em 2011 com a perna quebrada. O Rush é minha banda favorita, eu acho. De Purple Rush. E o álbum Roll the Bones, eu sou de uma época que só tinha 4, 5 CDs, não tinha muitos CDs. Então, eu tinha esse CD e eu ficava escutando ele repetidamente. E Roll the Bones significa rolem os dados. E ele fala sobre isso mesmo, gambling, a probabilidade, sorte, Deus, acaso. Vale a pena, esse álbum é incrível. E o Requiem também, do Mozart também é legal. Legal, eu fui no Time Machine Tour que teve. Fui também, 19? 19. Legal. Cara, aula, eu hein? vou ter que começar a escutar rock, porque todo mundo que senta do outro lado da bancada aqui gosta de rock. Eu gosto de rock também, rock clássico. Não, ele gosta de heavy metal. Eu até escuto. Todo dia a gente tava discutindo de Blind Guardian, por exemplo, é uma banda que a gente acaba até gostando. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, então... Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Um livro também que eu indicaria com certeza, Senhor dos Anéis. Eu já li 4 vezes. A obra inteira É do sensacional. Tolkien. A obra inteira do Tolkien. É eu li animal, várias né? vezes. Lá na mesa tem um Gandalfzinho assim. Fantástico.
Roxo. Então, cara, assim... Eu sei que vocês queriam que a gente ficasse aqui, eu também queria, mas já são quase 8 horas da noite. Caramba. Já tem Passa 2 horas de demais. episódio quase. Não, eu ainda falei assim, a gente tem estendido muito, vou tentar diminuir. E eu Pô, tava que aqui, nada, vou deixar Passou uma hora, eu nem vi, foi uma aula que a gente vou deixar teve correr. ali, mano. Mas foi, animal. Um prazer imenso ter um gênio do mercado aqui na nossa frente, conversando com a gente. Já vou pegar o seu WhatsApp também, depois a gente vai rodar o WhatsApp aqui. Fechou. Em dezembro é um mês que fica um pouquinho mais tranquilo pra gente, aí a gente vai... Aí eu vou voltar ali. No começo da tarde, eu trago uns livros aí também pra gente bater papo. Fechadíssimo, maravilha. Então, cara, o convite tá aqui, o BTG tá aberto pra você, quando você quiser vir, qualquer hora que você quiser vir, tomar um café, quiser, falar qualquer coisa, estamos aqui e vai ser um prazer imenso pra gente te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço enormemente, agradeço os dois aí também, muito obrigado. Agradeço a vocês, me sigam nas redes sociais, se puderem, acompanhem os conteúdos. O pessoal tem gostado bastante, eu faço alguns programas por semana. Agradeço a todo mundo. Qual que é o arroba? Qual que é o arroba? Luiz com Z, Fernando Roxo. Boa. Boa. E no Twitter também, que no Twitter ele também... o Twitter não muito, o YouTube e o Instagram bastante. O Twitter eu mais retuito do que Boa. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueçam também de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e também seguir a gente nas redes sociais. Instagram, lucas.mclaro, Otto G. Spanenberg, Lucas Costa T e @BTG Pactual. Ele agora não esquece nunca mais. Boa. Não, que isso, ele já virou o oficial. Oficial, pô. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Roxo. Muito obrigado novamente. E nos vemos no próximo. Valeu, pessoal. É isso aí, valeu, pessoal. Tchau, tchau.